Bom, fala galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando aqui o canal do Veríssimo Cast. Hoje é o nosso segundo episódio. Estamos começando, já vamos pro segundo. Eu tô com um cara aqui hoje, que é um cara fantástico, que eu conheço já há algum tempo e tenho o prazer de convidei ele para participar do segundo podcast, ele topou na hora. E acho bacana também, é um cara, mais um vencedor aí para contar pra gente aí um pouco da história dele. Só pra vocês terem uma ideia, esse cara é um cara que já foi atendente do McDonald's, na escola raiz assim, de atendimento, pra atender cliente. Tudo. Então é um cara que já foi atendente do McDonald's e hoje é um dos melhores caras que eu conheço, porque eu já tive o prazer de trabalhar com ele, então eu tô te falando isso de coração, né, Fabrício? Obrigado, você sabe, já te falei, mas quero reforçar, um dos melhores caras que eu conheço de análise de inteligência de mercado, análise de dados de mercado, né? Desde varejo a outros indicadores. Então, cara, primeiro... Cara, obrigado por ter me chamado, pra estar prestigiando logo no começo e teu projeto novo, mano. Legal que você tá pegando o começo, você tá vendo tudo. Sim, assim, não, é bem o começo mesmo, mas assim que é da hora, cara. É o que eu tava te falando aqui, a gente tava falando, trava isso, trava aquilo e tal, mas é bem o começo, então tenha paciência com a gente. Ah, que isso. Porque você já é um podcaster também, né, cara? Então tenha paciência aí com a gente. Não, eu sei bem como que é o começo, cara. Legal, cara. Mas realmente obrigado por você estar aqui. Para começar, eu queria te fazer, como eu te falei, o objetivo do podcast é contar um pouco da história das pessoas. São pessoas que a gente sabe que assim, algumas tiveram oportunidades, outras não, mas que chegaram num patamar da vida assim, que são pessoas que são consideradas pessoas de sucesso. Eu tenho certeza que pro seu pai, pra sua mãe, pros seus amigos, assim como pra mim também, você é um cara de sucesso, né? Eu te conheci numa outra fase, hoje você já tá num outro estágio, então, cara, quem vai dizer que você não é um cara de sucesso, você entendeu? Então eu acho que o objetivo aqui do canal é esse, desse nosso podcast, é contar um pouco de pessoas da vida real. Porque é o que eu falo na abertura do podcast. Você é um cara que se de repente amanhã alguém que assistiu esse podcast aqui pegar um metrô vai te encontrar e vai falar, porra, eu ouvi o seu podcast, Fábio, pô, você é um cara que o Thiago falou lá e tal, pô, que legal a tua história. Então o objetivo é esse. Coisas do dia, pessoas do dia a dia e que são pessoas que são sim consideradas pessoas de sucesso. A gente não tá falando só de grana. Apesar que o Fábio tem dinheiro pra caramba. Não, cara, é o que eu falo, meu, tipo, eu tento trabalhar a minha vida inteira pra eu ser exemplo de alguma coisa, tá ligado? Eu tento passar algum conhecimento, passar alguma experiência que sirva pra uma galera, principalmente que tá começando a também galgar alguma coisa, sabe? Legal. É o que eu quero que meu nome seja reconhecido lá na frente. E todo mundo tem um começo. Exato. E de repente o começo de quem tá assistindo pode ser como foi o teu, né, cara? Então, tipo, a minha grande meta de vida é eu ter o meu próprio negócio, pra eu poder dar muita chance pra galera que o mercado fecha a porta por falta de visão, tá ligado? Legal. E é verdade. Muitas vezes, muitas coisas não acontecem pra algumas pessoas porque a galera não tem visibilidade, não dá visibilidade, não dá chance pra pessoa, né? Legal, cara, verdade. Bom, vocês viram que o papo aqui vai ser bacana, cara. Então, assim, eu queria começar, cara, um pouquinho você falando um pouquinho de você. Quem é o Fábio? Qual é o seu nome? Como você se chama? Seu nome completo? Bom, eu sou Fábio de Lima Cunha, tenho aí meus 32 anos já. 32 anos. Coordenador de BI. Legal. O que você faz hoje é coordenar uma equipe de BI. Exato. Para quem tá vendo o vídeo e não sabe o que é uma equipe de BI, o que é BI, né? Porque tá aqui só para você saber, tem gente vendo que é da nossa área, que entende do negócio e tal, mas tem minha mãe, tá aqui, dona Vilma, vendo. Abraço, dona Vilma, né? E que não sabe o que é BI, cara. Eu queria que você explicasse. Bom, o BI, que é o Business Intelligence, ou a inteligência de negócios, ela é o quê? Ela é responsável por pegar informação, às vezes vem de campo, vem de alguma pessoa específica, de algum sistema, transforma aquilo numa análise para a empresa poder tomar uma decisão em cima daquele dado que ele gera. Exemplo, vamos dar um exemplo para a galera entender. Por exemplo, Vamos pegar o Google como exemplo? Pode ser. O Google faz isso até de forma artificial. Sim. Né? Quando o Google pega, por exemplo, lá, como é que ele sabe quantos anos eu tenho? Como é que ele sabe por onde eu passei? Como é que ele sabe? Porque ele está coletando dados seu a todo momento. Isso aí. Facebook faz a mesma coisa, Instagram faz a mesma coisa. Ele entende o teu comportamento, com isso ele gera, tipo, o perfil do Thiago Veríssimo é esse, do Fábio de Lima é aquele. Legal. E com isso ele gera, por exemplo, você vai receber uma propaganda no teu Facebook, que
que é direcionado ao teu estilo, por exemplo, ao meu estilo, e aí por assim vai. Já falando, tipo, por exemplo, da nossa realidade, aí, sei lá, uma pesquisa de preço. Certo. Você é o meu cliente, você está vendendo, sei lá, lata de tinta. Ok. Eu vou lá no teu ponto de venda, eu mostro como é que tá teu preço, como é que tá o teu concorrente, e eu falo, ó, Thiago, vocês estão perdendo venda por conta disso. Você ajuda o cliente a entender que você está, por exemplo, de repente por conta do preço mesmo. Exato. Né? O meu produto é vendido a X reais e do meu concorrente é vendido a Y. E o concorrente está vendendo mais. Certo. Por exemplo. Agora, uma coisa que eu acho que é interessante, a gente vai chegar lá ainda, mas assim, depois eu queria que você falasse um pouco por que você trabalha hoje numa área como essa, porque tem gente que talvez conheça e vai falar assim, mas isso aí a Nielsen dá, pode dar, isso daí o GFK pode dar, tal. Sim. E tem uma questão também de custo envolvido muitas vezes e até da velocidade com que as coisas acontecem no campo, que eu acho que mais pra frente a gente poderia entrar mais nesse detalhe. Sem problema, a gente Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, tá? Então pra quem não sabe do que a gente quis dizer aqui, vai entender um pouco mais à frente dessas empresas aí que a gente tá falando. Legal. Fabão, você nasceu aonde? Eu sou aqui de São Paulo mesmo. Você é paulistano mesmo, cara. Mas hoje moro em Guarulhos. Você mora em Guarulhos. Já tá se separando aí da capital. Então, mas vim da capital, cara. Legal, cara, legal. Guarulhos, pra quem também não tá vendo, não é de São Paulo, Guarulhos acho que é a maior cidade metropolitana, depois de São Paulo, cara? Depois de São Paulo. Exato. Da capital, maior. Assim, a segunda maior. A primeira é maior depois de São Paulo, assim. É uma cidade que é muito, muito grande e tal, muito bacana e tal. Desde pequeno você sempre morou em Guarulhos? Nada, eu fui pra lá em 2002, cara. Eu fui o quê? Eu sou de 88. 88. Fui com 14 anos pra lá. Legal. E você... É só você? Você tem irmãos? Tenho uma irmã. Tenho 2 irmãs, aliás. 2 irmãs? 2 irmãs. Quantos anos? São mais novas ou mais velhas que você? Todas mais novas. Eu tô com 32, a mais uma do meio ali tá com 19 e a mais uma minha com 14. Com 14 anos. Legal. E seus pais são de São Paulo também? Isso. Todo mundo daqui. Todo mundo daqui de São Paulo. Minha mãe, ela é paraibana. Entendeu? Legal. E meu pai é daqui mesmo. Sua mãe veio pra cá por algum motivo específico? Cara, ela é daquele tipo de família antiga nordestina que, tipo, o pai vinha pra São Paulo pra ter uma chance nova, alguma coisa pra começar. Acabou que trouxe a família inteira. Legal. Entendeu? No último podcast a gente teve o caso assim também do Kleber, que ele comenta do pai dele que veio no mesmo estilo. Então. Veio e trouxe o irmão, e depois trouxe o pai, a mãe. Isso, foi trazendo de pouco em pouco até toda a família aqui. Seu pai é daqui. Meu pai é daqui. Paulista. Legal. Meu pai é daqui. Quando você era criança, cara, você tinha algum apelido assim, tipo, como sua família te chamava assim? Cara, Fábio. Então, é até esquisito porque a minha família me chamava de Fabinho. Fabinho. Porque ao contrário de hoje, tipo, eu era minúsculo quando eu era pequeno, cara. Totalmente minúsculo, entendeu? Aí fiquei grande e o apelido inverteu. O Fabão. Inverteu, totalmente. Mas era meu apelido de criança, legal, cara, legal. E você, como foi tua infância, cara? Você era uma criança, você morava em que bairro de Guarulhos? Não, então, quando eu tava em São Paulo ainda, eu morava ali na Cidade Dutra. Cidade Dutra. Zona Sul de São Paulo. Zona Sul. Né? Certo. Eu morava ali na Cidade Dutra. Certo. Aí, quando eu fui pra Guarulhos, eu comecei a morar ali perto do Maia, que é o Moreira. Bosque Maia ali, né? Tem o Maia, tem o Moreira e o Continental. Aí depois Vila Galvão e já São Paulo. E você lembra assim da tua infância e adolescência? Você eu lembro, cara, eu lembro, eu tenho memória muito forte, cara, das coisas. Como que foi assim, cara? Você era uma criança que você brincava muito em rua ou não? Você já era mais... Então, eu não era muito de rua. Como que era? Eu não era muito de rua porque minha mãe tinha muito medo de me deixar na rua. Então eu ficava muito dedicado, cara. E acho que foi até por isso que, tipo, meu pai, em 94, 95, ele me deu um computador. Deixa eu só voltar, sua mãe trabalhava fora? Era dona de casa. Ela ficava sempre dona de casa. Seu pai trabalhava fora? Meu pai trabalhava fora. Seu pai fazia o quê? Meu pai era metalúrgico. Vida inteira metalúrgico, cara. Metalúrgico. Trabalhou no ABC ou... Não, ele trabalhava numa antiga metalúrgica que era no Morumbi, perto da Berrini mesmo. Certo. Antigamente, na região da Vila Olímpia também, se eu não me engano, acho que antigamente tinha algumas empresas dessa... Então, ali próximo. É porque o bairro, né, então... A Morumbi antigamente era um bairro residencial, tipo, sim, classe média mais baixa, né? Sim. Aí, tipo, da empresa que ele entrou de office boy, ele saiu de supervisor de produção, cara. Legal. E enquanto isso, tua mãe tava lá também tendo trabalho, porque sempre dona de casa. Com o Fabinho e tal. Exatamente. Legal, cara.
E aí você comentou que seu pai, você ficava muito dentro de casa e aí seu pai decidiu te dar um videogame. Um computador. Perdão, um computador. Um computador, isso foi acho que 94, 95, cara. Você tinha ali... Você nasceu em 88? 88. Pô, você tava ali com 8 anos mais ou menos. Então. Aí, cara, ficou, né, meu, a paixão por tipo, computador. E aí foi seu primeiro contato ali com o computador. Mas 94 computador, a gente tá falando de cara. Cara, era um IBM. Era IBM o computador. Tipo. 94 era tipo. Tela preta com letra verde. Não, então, o meu já era colorido, era Windows 95, cara. Você já pegou o Windows 95? Era o Windows 95, tipo, era 8 MB de memória, Pentium 100 MHz, era algo, tipo, bem... Disquete. Tinha disquete, eu usei muito disquete, cara. Disquete. Gente, você não sabe o que é disquete, joga no Google aí. Não, mas eu usei bastante MS-DOS também, tipo, você entrar numa pasta tem que dar comando, cara. Tem que dar comando. Cara, mas isso te ajudou pro que você faz hoje, né, cara? Porque... ali meio que quase era uma programação, né? Pra você muito, e tipo, eu acho que de certa forma frustrou meu pai, cara. Sabe por quê? O sonho do meu pai era que eu fosse engenheiro mecânico. Caramba, porque era a área que ele... Era a área dele, era a área dele. Então, que tipo, meu pai em metalúrgica, ele é um exímio mecânico, ele é muito bom mesmo nisso. Legal. E meu pai queria que eu seguisse nessa carreira. E você tinha um sonho de ser o quê quando você era criança? Qual que era o teu sonho? Cara, quando eu era criança eu não tinha muita noção ainda do que eu ia fazer, entendeu? Começou que, tipo, quando eu cheguei na adolescência, eu falei, cara, eu quero muito ensinar. Eu quero muito ensinar. Mas isso que tipo, você veio de um reflexo de alguém, você pegou alguém que ensinava alguma coisa e você viu e por isso te despertou essa vontade? Ou sim, cara, principalmente em 8ª série eu comecei a ter professores que me marcaram a vida inteira. Que é professor, tipo, eu tenho até hoje no Facebook, que eu ainda troco ideia, sabe? Que é pessoas que me inspiraram. O professor... Não sei como é que tá hoje, cara, mas faz sentido o que você tá falando. Entendeu? O professor sempre teve esse papel de ser um grande influenciador na vida das pessoas, né? E aí você teve um professor... então, e tipo, cara, começou a ser uma coisa prazerosa pra me ensinar. E eu, tipo, com 14, 15 anos, quem eu podia ensinar, eu ensinava, cara. Legal. E você começou a ensinar o que pra galera? Eu me inscrevi, tipo, em Escola da Família, lembra? De Escola da Família. Pra dar aula de informática pra galera de sábado. Você virou, então... voluntário. Você começou, assim, sua primeira profissão ali, começou a ser professor de informática. Então. De, tipo, ensinar coisa básica, ó, galera. Menu iniciar, área de trabalho, isso é um ícone, entendeu? Você faz uma pasta assim... Abrir a janela, não é? Abrir a janela da casa, então, do computador. Exatamente. Foi, tipo, o primeiro contato, cara, que eu tive, assim. Entendi. Legal, cara. E aí, começou na escola, mas você não parou por aí, porque você, daí da escola, seu sonho então passou a ser ensinar mesmo, virar um professor aí. Uhum. E você seguiu isso, como que foi? Você começou a seguir continuidade? Aí o que aconteceu? Eu terminei a escola, aí tipo, eu entrei naquela fase de, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu precisava trabalhar, cara, porque... Com 17, 18 anos já você tá falando? Eu precisava trabalhar de qualquer maneira. Não dava, tipo, pra esperar uma faculdade ou alguma coisa do tipo, eu tinha que ter meu sustento. Certo. Foi aí que eu cheguei no McDonald's, entregando currículo mesmo. Você foi trabalhar no Mac? Foi. Cara, eu só agarrei. Eu falei, meu, vai me dar dinheiro? Sim. Mesmo que seja pouquinho? Vamos. E você foi trabalhar onde? Qual loja, lembra? Era no Shopping Internacional de Guarulhos. Shopping Internacional de No Guarulhos. piso superior. Legal. Entrei Até no... hoje a loja não é no mesmo lugar ali mesmo lugar. Quando você vai... Acho que sentido estacionamento ali do shopping. Isso, ali. que passa pelo parque lá do Neo Geo. Sim, passa pelo parque Neo Geo, verdade. Então, aí comecei lá, eu comecei no turno da madrugada, cara. A loja tinha um turno da madrugada que era só fazer limpeza. Ah, é, cara? Aham. Aí... Não sabia disso. Cara, era só faxina que a gente fazia na madrugada. Que a gente pegava toda a operação do dia, que tipo, o pessoal tava muito atender, vender. Loucura, meu, né? tipo, a galera, por mais que tivesse a cultura de tipo, sujou, limpou, que é uma cultura do próprio McDonald's, tem hora que você não consegue. Uhum. Entendeu? Aí a gente deixava tudo bonitinho pro dia seguinte atender. Então você vinha na madrugada para poder dar esse talento ali na loja, para no outro dia poder abrir de novo. Exatamente. E atender mesmo. Legal. Você ficou quanto tempo no McDonald's? Fiquei 2 anos.
que o McDonald's te ensinou, cara? Porque eu conheço muita gente que passou por lá também, e cada um me conta algumas coisas assim muito legais, mas o que você tirou assim de lição, cara, do McDonald's? Quais foram as grandes lições assim, que você tirou, cara? Cara, eu tirei o grande exemplo de como ser líder e como não ser líder ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, eu fui liderado por pessoas que ganhavam muito pouco e faziam um baita trabalho, que tipo, era o líder que trabalhava junto do funcionário. Como eu fui liderado por pessoas que ganhavam muito bem e que não olhavam na tua cara para tirar um bom dia, mas que te tiravam para te cobrar. Entendi, faz sentido. Eu acho que o McDonald's ele faz isso, de dar possibilidade, né, cara, de gente muito nova, ganhando pouco, assumir uma função de liderança. Exatamente. E você tem os dois lados aí, né, cara, porque se você tiver um cara bom liderando esse cara, você transforma o cara num puta líder. Sim. Mas se tiver um cara ruim liderando esse cara que não tem experiência, você transforma ele num monstro. Então, eu não sei como que é a organização hoje em dia, do dia a dia de trabalho deles. Na minha época é o seguinte: cada área, por exemplo, o balcão, você tinha um coordenador só do balcão da operação. Você tinha um só pra cozinha, você tinha um cara que só era segmentado. Assim. Era segmentado, Entendi. entendeu? E embaixo dele tinha, sei lá, seus 7, 8 funcionários cuidando ali da área. E acima de todo mundo você tinha um gerente do plantão. Certo. E aí, tipo, essa galera que coordenava as áreas, como eles vieram de atendente, então eram os caras que tinham muita amizade com a gente já, entendeu? Tinha um canal ali, uma abertura, né? Porque Exatamente. o cara tava até ontem fazendo a mesma coisa que você. Tinha abertura, era o cara que a gente saía do turno, a gente ia jogar uma bola com o cara, a gente ia fazer um churrasco junto do cara, ele tava com a gente sempre, entendeu? Entendi. Então era uma pessoa mais próxima. Ali, exatamente. Legal. E aí, um dos primeiros pontos, acho que o ponto que mais forte foi esse, a questão da liderança. A questão da liderança, cara. Porque, por exemplo, no seu primeiro emprego, acho que é uma regra, não importa onde você vai trabalhar, você vai ter, tipo, a responsabilidade de chegar na hora, de fazer o teu dever da maneira correta, entendeu? De você... O básico. É o básico. Você vai ter, é a noção básica, cara, que você vai tirar. Sim. E o McDonald's, mas o McDonald's, acho que como primeiro emprego, ele ensina isso de um jeito... Sim. Não é? Eu tô falando, se você estiver falando besteira, você me corrige, que você trabalhou lá. Então eu acho que essa disciplina, né? Essa disciplina com o que você falou. Porque, tipo, horário. É muita gente que nem é pessoa de 16 anos, tipo, você já chega batendo cartão, você já tem toda a responsa, você vai ter tua conta bancária a primeira vez na vida. A primeira vez na vida. Já vai saber gerenciar tua grana ou não, entendeu? É verdade. O McDonald's é realmente uma... E dá muita chance, né? Sim, é o que a gente tava falando. Conheço gente que também começou lá e cresceu lá, ou de lá ele enxergou outros caminhos e tal, e também cresceu. Legal, cara. E aí, 2 anos de McDonald's, depois o que você fez? Saí, eu pedi pra ser mandado embora, entendeu? Porque, por exemplo, pela questão de má liderança, foi algo que foi me desgastando, entendeu? Que ao mesmo tempo que você sofre uma má liderança, você cria um senso do que seria uma boa liderança pra você. Do que você não quer, do que você quer e do que você não quer pra exatamente, você. Né? Exatamente. Você vai descobrindo o que você não quer pra você. Conversei com o gerente da loja, chegamos num acordo, fui mandado embora, fiquei um tempo procurando emprego, cheguei na escola que eu fui professor. Só que eu cheguei lá, eu era um auxiliar administrativo, trabalhando numa lan house que tinha dentro da escola. E você chegou na escola como? Alguém te indicou? Eu fui indicado. Alguém do teu, Isso, um amigo teu? O coordenador pedagógico dessa escola, ele era amigo meu. Certo. Já de infância. Certo. Aí ele falou, pô cara, eu tô com uma vaga aqui pra trabalhar dentro da lan house da escola. Vai ser um negócio tipo, você vai colocar hora pessoal, vai tirar xerox, vai atender, vai fazer currículo. Você quer? Quero. Tô parado. Legal. Aí eu fui, cara. Fiquei 6 meses lá, até que esse coordenador chegou em mim e falou, ó, eu tenho uma vaga para auxiliar de sala. O que fazia o auxiliar de sala? sala? O auxiliar de sala de aula, ele é a pessoa que fica no fundo da sala enquanto o professor dá uma explicação. Certo. Fica olhando os alunos, vê se alguém está com dificuldade, senta junto do aluno para ajudar ele. Sim, se eu tô com dificuldade aqui de abrir tal comando, você ia lá, enquanto o professor estava lá lecionando, você ia lá e ajudava. Que era curso complementar, né? Certo. Tive aquelas escolas que tem tipo de idioma, informática, sabe? Tipo uma microlins da vida? Por exemplo. Exatamente. Certo. Aceitei, cara. Aceitei na hora, tipo, eu sempre topei essas paradas. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer. Fiquei mais 6 meses de auxiliar.
Até que chegou um momento que tinha uma turma que ia começar e não tinha professor disponível. Aí, cadê o professor? Aí cadê o professor? Fábio, vamos bater um papo. Vai ter uma turma que vai começar tal dia, a gente não tem professor disponível, tá todo mundo com turma no horário, e a gente precisa de você. Com quantos anos? Eu tava com 21. 21 pra 22. Topa? Topo, cara. Turma era grande? Era grande. E tipo, nessas turmas de curso complementar, você pode ter o menininho, a menininha de 10 anos. Verdade, Como você pode ter o senhorzinho de 60 anos na mesma Verdade, turma. verdade. Eu fiz um curso desse, cara. Inclusive um dia eu tava conversando, eu não lembro com quem, com alguém de BI. E aí eu falei, cara, uma vez eu fiz eu sou técnico em informática. Aí a pessoa falou, você tá falando sério? Eu falei, cara, agora que eu lembrei, eu sou, porque eu não lembrava. Mas quando eu tinha acho que 17 para 18 anos, eu fiz um curso numa escola dessa também, na Zona Leste, na Penha. Nem sei se existe a escola ainda, chamava CEDASP. Ah, eu lembro. Você não tá pagando pra gente, CEDASP, mas eu tô falando, hein? Eu lembro da escola. CEDASP. E aí eu fiz um curso que era um curso de técnico de informática. Você aprendia todas as ferramentas do Office, como usava todas as ferramentas do Office, algumas acho que quase todas do pacote Adobe. Eu lembro que na época, tipo, eu aprendi a fazer site. Na época se programava há muitos anos atrás, isso, né, cara? Acho que a gente usava o Dreamweaver pra fazer site. Eu lembro. Você lembra disso? Lembro. A gente ia lá no Dreamweaver e tal pra poder fazer site. E aí eu lembro que eu aprendi, assim, nunca foi muito minha praia e tal, mas a gente aprendia algumas coisas básicas e tinha alguns exercícios lá pra isso. Mas era isso. Tinha gente na minha sala que tinha 7 anos, 8 anos, e tinha gente que era bem mais velho. Então é o que você falou. Realmente uma galera de várias idades diferentes. Então, é isso, tipo, gera uma metodologia bem difícil de você lidar, porque, por exemplo, às vezes a criança vai pegar num ritmo, o senhor já vai pegar num outro. E aí por isso que tinha um auxiliar dentro da sala pra poder balancear isso, entendeu? Verdade. Faz total sentido. Aí me colocaram um auxiliar pra mim novinho também, pra começar, e cara, a gente foi. Tipo, muita coisa eu sabia que você começava o Windows básico, o Word, PowerPoint, que são coisas que se você quiser sozinho você aprende muito fácil. Hoje em dia então, mais ainda. Só que tipo, a escola que você trabalhou existe ainda? Existe. Aí que nem, eu cheguei no Excel, que por mais que seja fácil, hoje que eu entendo, na época eu não sabia muito. Você começou a dar aula de Excel, cara, sem saber ser muito de Excel. Então, a turma era 7h30 da manhã. Abrir a escola já era a primeira turma. Certo. Eu estudava a matéria de madrugada para lecionar no dia seguinte. Cara, eu já ouvi várias situações assim. E dizem, não sei se você concorda, mas dizem que você aprende muito mais quando você se topa fazer um desafio de ensinar alguém, porque você vai ter que aprender também, né, cara? E é o que você tá falando, é o que você fazia. Aí, cara, foi onde eu desenvolvi meu Excel, sozinho. Caramba, cara. E pra muita gente o Excel é um bicho de 7 cabeças, cara. Até hoje ainda é, Thiago. Até hoje pra muita gente ainda é. Eu vou falar pra você que eu demorei pra entender um pouco assim. Hoje eu posso considerar que eu sei um pouco, mas nível ainda intermediário, não sou avançado. Mas aprendi muito com a galera da tua área, galera de BI e tal, porque eu sempre, né, nas agências trabalhando ali perto da galera, então quantas vezes eu já não pedi ajuda pra você? Pra você fala, não, como é que eu faço isso e tal. Então assim que eu fui aprendendo, mas você foi na raça aprendendo pra dar aula. Então. Legal, cara. E aí, tipo, o que acontecia? Eu me vi numa escola que, por exemplo, não tinha só curso de Windows, de Excel, etc. Eu comecei a usar ao meu favor, cara. Eu sentava com os professores de inglês em hora livre, eu ficava treinando inglês. Você sabia alguma coisa de inglês nessa época? Eu já sabia, só que eu nunca tinha tido vivência treinado com alguém. Mas você começou a aprender inglês como? Sozinho também? Sozinho, cara, tipo, jogando, vendo filme legendado, eu sempre tive esse costume. Mas que eu ia te falar, o game te ajudou a aprender inglês, cara? Muito, porque, cara, eu desde pequeno só jogava jogo em inglês, entendeu? E aquela época, então a indústria, não tinha nada. A indústria de game tudo em inglês. Então, a indústria começou a trazer jogo traduzido pro Brasil, tipo, de 2010 pra cá, com força. Certo. É muito recente. Certo. Antigamente, cara, ou você se prestava a aprender, tava com o dicionário no lado, ou você não jogava. E eu acredito que toda a galera que você conhece da tua idade, que aprendeu a falar inglês, começou assim, né, cara? Muito com jogo.
Começou assim, Muito com jogo. muito com jogo. É legal que hoje, por exemplo, meu filho gosta de jogar, né? Ele joga muito em celular, até tem videogame, mas ele joga muito em celular. E tem coisas que ele joga que já é em inglês também, Sim. né? E eu não dou a mínima de mudar. Ele fala, não, vai se virar assim, porque E acaba se virando, né? acaba se virando, cara. Ele acaba tendo que aprender alguma coisa ali. Eu acho legal isso, cara. Eu acho legal. Então, aí nessa eu comecei a usar, tipo, o que a escola oferecia pro meu favor. Eu ia no horário livre que a galera de inglês não tava dando aula, eu sempre tava com eles pra ficar conversando inglês. Legal. Já começou a desenvolver ali. Então, eu ia nos professores, tipo, de web. Ah, meu, como é que eu faço o código disso aqui? Um PHP, um JavaScript, alguma coisa do tipo. E aí eu fui me desenvolver sozinho, cara. Você hoje programa. Sim, mas não é o meu forte. Não é teu forte. Porque isso é uma questão que a galera confunde muito com o analista de BI. O analista de BI ele não é um programador. Certo. São coisas tipo A gente totalmente falou, ele é um diferentes. cara de dados. Exatamente. A gente mexe com código, a gente mexe com código. Porque Excel, querendo ou não, são linhas de código que você faz Certo. função. Power BI, que é o que pega muito hoje em dia, é código para você fazer cálculo, coisa do tipo, entendeu? Mas a gente não cria, por exemplo, um software do zero, um sistema do zero, não é a nossa área. Por mais que alguns até sabem, Sim, não sei se é o teu caso, não me lembro agora, mas a gente trabalhou com um menino que é o Marcelo. O Marcelo, ele programa, cria um monte de coisa. Então, né? inclusive foi ele que me trouxe para a TNS. Que aí é onde começa a colidir as histórias. Mas vamos chegar lá. A gente vai chegar lá. Vamos voltar lá na escola. E aí você rodando com os professores, aprendendo web, aprendendo com outros caras. Aí, cara, eu fui começando a pegar nível superior de aula e fui indo. E fui indo, até que eu vi que deu certo. Cara, tipo, eu passei 6 anos na escola. Eu tive 14 mil presenças de aluno em 6 anos. 14 mil? 14 mil. Isso falando em 6 anos, você deve ter dado quantas horas, cara, de aula? Então, assim? Então, lá a gente pegava a pesquisa de opinião dos alunos sempre, cara. Eu cheguei tipo, ao ponto de estar com 91% de aprovação. Altíssimo. Porque, tipo, eu puxei os exemplos de bons professores que eu tive na infância, que não eu comentei agora há pouco, e eu fui aplicando, cara. Se você me conhece, sabe que eu não sou um cara, tipo, turrão, fechado. Não. Se eu puder, tipo, fazer meu trabalho na brincadeira, na zoeira, eu vou fazer, cara. Não, mas você é um cara que é o que você falou, é um cara, gente boa, comprometido, mas é isso. Então, Fabão, você, nesse período todo na escola, você ficou 6 anos na escola, com uma alta aceitação aí pelos alunos e tudo mais. E como é que você fez, cara, a sua transição para o mercado de dados, assim, como que foi isso? Bom, ó, eu trabalhava junto de um professor chamado Marcelo. Que é o Marcelo que a gente comentou. Exatamente, que é um cara que você conhece bem, porque ele trabalhou com você na conta da NC Games. Ele era promotor. É o que eu falei, o Marcelo é um cara que a gente tem que trazer ele aqui. Vou convidar, Marcelo, já sinta-se convidado pro podcast. Vou te chamar no WhatsApp, tenho o seu número. Mas o Marcelo tem uma história diferente, porque o cara às vezes o cara era promotor de vendas, era um vendedor, né? E ele migrou para dentro da agência para a área de análise de dados. E por que aconteceu isso? Porque o Marcelo, ele como promotor, a gente já vê que ele era um cara muito diferenciado. Eu lembrei agora de uma coisa, que a gente estava trabalhando com um dos aplicativos, que eu não vou falar o nome aqui, mas assim, um dos aplicativos que a gente usava lá, e a gente começou a fazer uns testes de bug do aplicativo, agora eu lembrei. E aí o cara que a gente usou pra dar referência pra gente era o Marcelo, cara. Era o Marcelo, então ele era o nosso usuário, quem fazia os testes e mandava as informações dos bugs. E aí eu lembro que a gente começou a ver ainda mais a diferença, porque era o seguinte, quando tinha que reportar, não vinha um reporte assim, tipo, só travou aqui, falhou ali, não sei. Não, cara, ele vinha com tipo um relatório de erro técnico. E aí até o diretor da área de tecnologia do aplicativo começou chamou a atenção de todo mundo, né? Então acho que ele tem que vir aqui pra contar toda a história dele, que é uma trajetória muito legal também, cara. O Marcelo é um cara sensacional. Então quer dizer que ele trabalhou com você, eu não sabia disso. Isso, a gente dava aula junto. Não sabia. A gente dava aula junto. Ele me ensinou bastante coisa de programação até na época, entendeu? Legal. Porque ele sempre teve muito feeling dessas coisas.
Ele, pra tipo, programação, coisa de nível avançado, o feeling dele é meio fora do normal. Que Marcelo. nem você mesmo disse, ele era diferenciado e antes da TMS eu já sabia disso. Legal. Quando eu trabalhava com ele. Legal. Então, eu não sei como é que foi a transição dele exatamente por BI lá da TMS, porque eu não tava nessa época, né? Mas em um certo momento ele falou que tinha uma vaga e me indicou pra Stephanie, que era a gerente de BI na época. Fui, fiz as entrevistas, os testes, era teste de Excel, entendeu? Que você Que eu já dominava dominando bem. Só que, cara, eu não tinha conhecimento nenhum do business. Aí esse foi, não vou falar um pesadelo, mas esse foi o desafio Conheceu ferrenho. aquele universo ali de... Exatamente. Comecei a trabalhar, aí foi onde me bateu o primeiro baque. Uma coisa é você dar uma aula para um aluno que está pagando tipo R$150 por mês, cara. Outra coisa é você passar uma informação para um cliente que está pagando seus 100, 200 mil reais por mês. Meia milha, 2 milhas, 3 milhas. Cara, o nível da responsabilidade é outro. Vai lá em cima, não desmerecendo a responsabilidade que eu tinha na escola. Sim. Mas, cara, era muito maior, era muito mais delicado. É que na escola você tem a possibilidade de errar. E são erros que são possíveis de corrigir. Por exemplo, se você passar uma informação errada... Eu já fui instrutor de treinamento, não sei se você sabe disso. Sim. Mas eu fui instrutor de treinamento durante muitos anos. E até hoje acabo, né? A gente sempre está ensinando alguma coisa pra alguém. Então, pô, você errou numa informação que você falou, dá pra você corrigir. Sim. Porque você vira pro cara e falou, peraí. Sim, e tem outro, tipo, o mesmo professor ele não sabe de tudo. Não. Pode acontecer de um aluno, tipo, te perguntar uma dúvida que você não saiba. Você, ó, eu não sei, mas eu prometo que na próxima aula eu te trago a resposta. Exato. Agora você não pode falar eu não sei no meio de uma reunião de resultado. Não, você não pode falar, cara. Então... Não, ainda mais quando você está mexendo ali com os dados do cliente, que são dados que ele vai usar para apresentar. Exato. Normalmente, ou ele vai reportar para a diretoria dele, ou ele vai reportar para um cliente dele também. Então cara, e aí, como é que foi assim? Eu não sabia disso também, cara. Bom, essa sua adaptação tipo, ali no mundo de BI. Como é que começou? Meus 3 primeiros dias eu fiquei um dia com o Marcelo no trabalho dele, um dia com a Tatiana, você deve lembrar. Tati Giovanni, lembro dela. E... Já briguei muito com a Tati. Então. E ela que era a responsável pelo sistema. A gente ama a Tati. Então. Tati, te amo, mas a gente brigava pra caramba, viu? E um dia com o Lucas. Vendo o trabalho de cada um. Luquinhas também é gente boa. Então, bom. A primeira demanda que me veio foi uma do Stelzer, cara. Stelzer era o coordenador, né? Isso. Tipo, a Stephanie simplesmente falou assim pra mim, ó. Tem uma demanda do Stelzer, você vai sentar lá com ele e você vai ver o que ele precisa. Cara, eu fui lá, tipo, sem saber o que aconteceu na minha vida. Ele falou, eu preciso de um arquivo de Excel que vai me mostrar esse resultado da galera que vai te mandar desse endereço, sem consolidar e fazer pra mim. Cara, eu fiz, sem saber se estava certo ou não. Eu fui chegar, mostrar pra Stephanie, ela falou, ó, pra mim tá certo, só quem vai falar se tá certo ou não é o cliente. Gente. Aí, tipo, cara, você já soa frio. A primeira vez você soa frio. Fui, mostrei, cara, deu tudo certo de primeira. Eu nem botei fé que tinha dado certo de primeira. Mas ainda assim era Excel, cara. Sim. Agora, sabe uma coisa que eu acho interessante também a gente comentar? Porque, assim, essa nossa conversa aqui, esse nosso universo aqui é muito nosso. Sim. E de quem é dessa área, né? Mas como eu falei, tem gente que não é da área. Então, pessoal, só para vocês entenderem. Como funciona? O que acontece? O Fábio e eu, por exemplo, a gente trabalhou numa agência que ela faz o quê? Ela contrata, por exemplo, você tem um produto, como o Fábio deu de exemplo no começo, tintas. E aí você precisa vender essas tintas nos pontos de venda, por exemplo, na Leroy Merlin, né, na Telenorte, enfim. O que normalmente essas empresas fazem? Elas contratam uma outra empresa, como a que a gente trabalhou, para que elas coloquem vendedores, demonstradores, promotores de venda para fazer merchandising, né, a decoração, a exposição da loja, para fazer a venda para o consumidor final e tirar dúvida dos consumidores finais lá. Nem sempre os caras que estão ali na loja com a camiseta, por exemplo, de uma marca de tinta ou de um celular, de uma operadora de telefonia, ele é funcionário direto daquela marca. Né? Na maioria das vezes, ele é um funcionário terceirizado por uma agência de trade marketing, que era o que a agência que a gente trabalhava fazia. Então a nossa agência contratava pessoas e esse cliente ele passava a pagar pra gente gerenciar essas pessoas.
Então a gente gerenciava as pessoas no campo e tudo que elas faziam de informação, né, no campo, desde que hora que o promotor entrou, por onde ele foi, quanto que ele vendeu, quanto custou o produto tal na gôndola, até uma pesquisa com o consumidor. Esses dados eles vinham para nós, então para a equipe do Fábio, por exemplo, e o Fábio vai lá e dá um reporte dessas informações. Isso. Essa é uma das coisas. Uma das funções. Uma das funções, tá? Então, do que a gente está falando aqui, teve que atender um cliente, não é o consumidor final. O consumidor final não era o cliente da agência, né? Assim, não era o primeiro contato da agência. O cliente que a gente fala é a empresa que tem um promotor através da gente lá no ponto de venda e que contrata a gente para gerenciar essa galera. Né? Legal, e aí você recebeu essa primeira demanda e fez, e a Stephanie falou, tá certo, por mim tá certo, vamos ver o cliente. Certo, mas quem dá a voz final é o cliente. É o cliente. Aí eu comecei, tipo, de pouco em pouco. Por exemplo, já foi uma mudança, tipo, total na minha vida, cara. Porque, tipo, eu trabalhava 15 minutos de casa a pé. Em Guarulhos. Em Guarulhos. Eu passei a trabalhar às 2h30 de condução. Lá, quando você entrou, a gente estava onde? Tava naquele prédio ainda. Vila Nova Conceição, aquele prédio de 10 andares lá, né? Isso, que era certo. todo do mesmo grupo, certo. Entendeu? Comecei lá. Então, tipo, já foi uma mudança de... Totalmente contramão pra você. Totalmente contramão. O dia a dia é totalmente diferente, cara, entendeu? Tipo, os meus dias começaram a ficar muito mais parado. Porque, cara, é basicamente você e o computador o dia inteiro. Cara, no começo tive muito problema, eu sei que, tipo, eu cheguei a dar umas pescadas lá, porque eu não aguentava, cara, eu tava acostumado... Você era um cara de sala de aula, cara. Era um cara que, tipo, eu tava em pé, andando, trocando ideia, falando alto com todo mundo. E a área de dados, ela em alguns momentos eu lembro que a gente brigava, assim, porque a minha área, que era a área de operação, é barulhenta. Sim, porque tá ali no telefone toda hora. Com o promotor, com o supervisor, coordenador, com o cliente, toda hora, e fala, e olha isso, e olha aquilo e tal, não sei o quê. E a tua área não, a tua área é uma área que tá ali analisando, então precisa de um momento mais light ali. Realmente, é o que você falou, era um momento mais, muito parado, então, entre aspas. Foi uma transição bem doída pra mim, cara. Por mais que fosse, tipo, uma rotina um pouco mais sossegada. Mais sossegada. Mas, tipo, na tua cabeça pra girar a chave demora um bom tempo. Pra mim demorou um bom tempo. Aí, tipo, foi de pouco em pouco, cara, eu comecei a elevar muito meu nível de Excel. Porque, por exemplo, o BI, pra quem vê de fora, acha que é o quê? Caras que pegam números e cospem em relatórios. Mas não é, cara. O BI ele é uma área de criação. Sim. Igual você pode ter uma área de design que vai trabalhar com edição de vídeo ou criação de arte, o BI é uma área de criação. Sim, concordo. Mesmo seja um relatório, ou seja, você tem que ter, tipo, concentração, inspiração, pegar algum exemplo, se basear, montar o seu próprio, senão você vai fazer a mesma coisa pra todo mundo, cara. E outra coisa, eu concordo plenamente com você, é uma área de criação, porque na maioria das vezes as pessoas chegam pra pedir as coisas, nem elas sabem o que elas querem. Exato. Ou elas sabem, mas não sabem como é que vai... Não sabe que cor que vai vir, o visual que vai vir. Só pede. Eu quero ver tal informação. Assim que eu preciso ver essa informação. E você que vai desenvolver o como ela vai enxergar. Se vai ser num gráfico X, se vai ser num gráfico Y. A partir daí a pessoa às vezes vai... quando ela tem uma afinidade, ela vai... Não, pô, esse gráfico eu acho que ficava melhor assim e tal. Mas nem isso o cara não sabe o que ele quer quando ele tá pedindo, demandando em você. O que muito me mandou nessa área foi o quê? Tipo... Eu comecei lá, tava a Stephanie, aí acho que 4 ou 5 meses ela sai e vem o Douglas Bino. Eu já fiquei em choque de novo. Douglas vai sentar aqui nessa cadeira, vai. Em breve. Já chamou? Era pra vir ele essa semana, mas ele já me deu um perdido aí também. Mas eu quero ver, Douglas. Douglas, você não vai escapar não, Douglas. Vai não. Mas ele tá perto de mim, ele mora perto aqui de mim, cara. Mas que nem, tipo, você tá em emprego novo, você tem que se provar pra si mesmo e pro teu líder. Isso é normal, cara. Sim. Aí pensa, eu tinha acabado de chegar numa área que era totalmente nova, que eu tava tendo esse processo com a Stephanie, e ela sai e eu tenho que começar tudo de novo. Do zero? 5 meses, cara. Mas, o Douglas, ele foi um cara que, acho que nenhuma universidade do mundo eu encontraria um professor igual eu encontrei ele. Sério, cara? Porque, assim, o que eu sei de BI hoje, a base quem me deu foi ele.
Que legal, cara, que legal. Meu. Eu achava que você. É por isso que eu falo, tá vendo? Eu achava que você já tinha antes alguma experiência no BI. Não sabia que o seu desenvolvimento com BI foi a partir daí. Foi, cara. Não sabia. Que nem a Stephanie, ela foi sensacional comigo, não só de me dar chance, Sim. de como me dar aquele empurrão e falar, meu, vai lá, faz. Vai lá. Porque é um método, tipo, é arriscado, só que é muito bom de aprender, meu. Sim. Quando você tá, tipo, no meio do fogo, sabe? Sim, sim. Eu fui lá e... Acho que a gente aprende muito mais. Sim, muito mais. Foi igual eu dando aula de manhã às 7h30 sem saber a matéria e aprender de madrugada. Era mais ou menos a mesma coisa, cara, e tipo, deu muito certo. Só que aí quando o Douglas chegou, o Douglas, tipo, ele tem um know-how violento da área, cara. E se eu te falar que o Douglas também... Depois ele vai vir aqui, mas o Douglas também não era de BI. Eu sei. Ele era de planejamento estratégico, cara. Ele era de planejamento estratégico. Só que aí, tipo, ele foi o cara que sentou comigo e de pouco em pouco ele foi explicando tudo do mercado, cara, tudo. Legal. E ele me deu o que pra mim é fundamental para a área de BI, que foi a liberdade criativa. Quando ele deixou eu criar da minha maneira, cara, foi aí que eu deslanchei muito forte. Você começou a desenvolver. Exato, foi quando eu comecei, tipo, criar relatório com umas caras diferentes. E eu lembro. Que, os relatórios, tipo, da TMS, não uma crítica à galera que tava lá, mas era coisa, tipo, tudo branco, os filtros aqui, gráfico e texto. Eu lembro. Era tudo. Você pegou a parte Você chegou a mexer com Power BI nessa época ainda da TMS, Tableau, você pegou esse... Então, Tableau, a gente não desenvolveu o Tableau, né? Porque quem desenvolvia era a empresa parceira de tecnologia. Sim. Mas a gente dava o draft pra eles como deveria ser. Verdade, vocês começaram a desenhar o draft de como que seria. Quando eu cheguei na conta da Weber, que foi onde eu tive a oportunidade muito forte de fazer da minha maneira. Muita coisa. Eu não sei se você vai lembrar quando teve aquela dashboard que eu fiz, que era aquele fundo tudo cinza escuro, com umas cores bem fortes, que era tudo número, e tinha pouco texto, pouco filtro, que ela dava tudo na mão. Eu lembro do que você fez pra mim na Black & Decker, eu não sei se foi com base nesse. Mas tá muito na minha cabeça os que você fazia, que era mais ou menos um pouco disso aí que você tá falando. Então, de pouco em pouco eu comecei a mudar a cara do kit de relatório, certo, até eu chegar naquela TV. Que tinha... galera, pra vocês entenderem, a gente tinha uma TV no corredor da agência com gráficos das operações rodando, né, mostrando os resultados dos principais indicadores das operações. Esse aí eu falo que foi o meu maior mérito de lá, cara, porque era algo que não tinha. Não tinha. Entendeu? Que aí foi algo que o Douglas ele criou em mim, e aí foi na época que tava o André. Que o Douglas nessa época já não tava mais também. Não tava lá. Já passou a veio um outro cara. Só que aí o André, quando ele chegou, ele foi outro cara fantástico. Que nem ele não era exatamente da vida de BI, ele era controladoria. Controladoria. Só que, ele chegou e ele escutou muito a gente. Sim. E o André, ele comprava muito minhas ideias e ele só falava, Fábio, faz. Você precisa do quê? Precisa de computador? Ele comprou, faz. Foi. E faz. Foi aí que eu meti aquela TV que atualizava sozinho lá, cara, com adesão. Foi. Legal, cara. Legal. Um puta relatório. Era um relatório que atualizava sozinho, era fácil de entender, tinha informação de todo mundo. Legal. Era um dedo duro. Mas era um dedo duro visando a melhoria para todo mundo. E ali eu lembro que tinha muitas vezes que, assim, quando a gente recebia cliente, por exemplo, na agência, eles ficavam malucos, porque eles entravam dentro da agência e olhavam. Primeira, que tava na cara do corredor. Você entrava no corredor, pá, televisão zona ali de 50 e poucas polegadas lá, com os resultados das operações rodando e tal. Então, pô, o mapa do Brasil, um infográfico ali legal e tal. Então era sensacional aquilo, cara, sensacional. Então, isso eu falo, foi algo que a TMS me deu que eu levo pra sempre, cara. Então, a sua base de inteligência de mercado foi desenvolvida dentro da agência. Da TMS. Legal, Total, cara, que legal. Total. Legal. Não tinha experiência na área, eu entrei como analista júnior e saí pleno de lá. Legal, cara. Legal. Você ficou quantos anos lá? 2 anos e 6 meses. Bastante tempo. Porque eu lembro que quando eu saí, você ainda estava. Que você ainda estava cuidando de Weber, como você comentou. Weber, tal. ainda cuidava de Black. Eu saí um pouquinho antes. Legal, cara. E
E como é que foi, cara, assim, pra você? Porque você, nesses 2 anos e pouco que você ficou, você acabou de contar um negócio muito bacana, que eu acho que é isso, assim, você trabalhou com gestores, lá no começo do podcast você falou muito sobre a questão de liderança, e você comentou aqui agora de novo, e eu tô fazendo um link disso, que você trabalhou com pessoas que te davam liberdade criativa, de você poder, por mais que errasse, porque com certeza você errava em algumas coisas. Sim, teve. Que é normal. Teve muito erro, cara. Normal, faz parte do aprendizado. Sim. Né? Mas você tinha pessoas que te deixavam trabalhar, que era o que você também fazia como na sala de aula. Né? Então assim, você se achou ali com pessoas. Eu acho que isso dá muito certo, quando você trabalha com pessoa que confia em você e que te dá a liberdade de você poder fazer as coisas de uma maneira tranquila, mas obviamente que ela vai te cobrar, ela vai te exigir ali o teu melhor, mas eu acho que você desenvolve muito, né? E em alguns momentos de pressão, como, puta, eu não sei, mas eu preciso aprender porque eu preciso entregar, né? Que foi o que você comentou também, cara. E devido a isso de tipo, eu não sei, mas eu preciso entregar, eu aprendi bastante coisa. O próprio Power BI foi uma na TMS. Porque era muito isso. Então, porque, por exemplo, o mercado de BI de 2020 e 2021 já não é mais o mesmo do que era 2016. Acredito. Que nem hoje em dia, Excel é a menor parte do nosso negócio. O Power BI é a nossa rotina grande. Hoje, onde você trabalha, vocês usam Power BI? Não, usa Power BI, mas o mercado em si já se virou para isso. Já se virou para isso. Hoje, por exemplo, muitos clientes eles não querem mais receber o arquivozinho de Excel anexado no e-mail. Ele quer o link da dashboard dele online lá, para ele abrir a dashboard no meio da apresentação, cara, dele. Para ele fazer os filtros lá na hora e trabalhar, mano. Legal. E eu, durante esse tempo, eu tive que me moldar junto. Agora, outra coisa que eu acho que eu queria entender, como que era, porque eu tava do outro lado, né? Mas como que era pra você a questão dos dados? Porque os dados, eles são coletados por alguém que está no campo. E a adesão dessa galera no campo, apesar de ser uma coisa muito comum, né? Que eu lembro que no relatório a gente tinha inclusive isso, na televisão rodava um relatório disso. De previsão de quantas pesquisas o cara tinha que fazer no dia versus o quanto o cara fez. E não sei se você vai lembrar, mas a gente, por exemplo, quando a gente foi fazer um relatório de um dos clientes, que eu acho que foi a Black & Decker, se eu não me engano, a gente foi até em campo, eu e você, não lembro se foi mais alguém com a gente, visitar o promotor para entender a rotina dele, porque esse acho que é um outro ponto interessante. O BI, né, ele não é só o desenvolvedor ali do relatório e ponto, porque às vezes o cara faz uma pesquisa sem saber a rotina do cara lá na ponta. Então, será que é fácil para o cara coletar primeiro os produtos da letra A e depois o cara coletar os da letra Z? Ou não, né? Isso aí, tia, aí entra num ponto que é uma crítica que eu sempre faço, cara. Foi algo que eu postei no LinkedIn até um bom tempo atrás, esse artigo. Muitas empresas, elas subutilizam o que é o BI. Elas não sabem, de fato, o que é BI. Concordo. Como é o responsável por te gerar a informação que vai te dar a decisão, então ele é um recurso humano muito forte dentro da empresa. Ele não tem que ser tratado como um recurso lógico. Entra dado, sai gráfico, entra dado, sai gráfico. Não, não é assim. Ele é um profissional que tem que ir no campo, que tem que estar com o promotor, que tem que saber o que o promotor sente ao responder uma pesquisa, entendeu? Porque senão você pede, eu quero saber a cor dos produtos então. X. Mas como é que vai ficar? Como é que ele vai fazer fisicamente lá na loja? Exato. Para responder isso? Outra, você vai numa reunião com o seu cliente, você tem que levar o seu BI junto, ele tem que ter o feed, ele tem que estar junto do cliente, porque, cara, ele tem que saber o que o cliente quer, qual que é o business dele. Se ele não tiver relação, ele não vai saber qual que é o objetivo. Pra mim, eu sempre achei e continuo pensando assim que a área de BI, ele faz parte da estratégia do negócio. Sim. Ele tem que estar junto da estratégia do negócio. Desde a entrada do cliente ao final. Então, quando a gente abre uma concorrência, por exemplo, esse cara pode trazer dados que está dentro de casa, muitas vezes, do mercado que a gente atende e que vai somar para a gente poder participar da concorrência. Sim. E até numa reunião com você, o que você falou perfeitamente, em reunião com o cliente, o BI tem que estar junto, porque a gente vai discutir indicador, a gente vai discutir parte de como que o cara quer enxergar as coisas, então não é só a execução. Então, tanto que a gente já resolveu muito problema durante a reunião com o cliente porque o BI estava junto. Sim. Resolveu um relatório, entendeu por que aquele número deu um número esquisito ou não. Sim. Que nem tem um caso da Weber que deixa bem ilustrado isso. A gente tinha pesquisa lá de share.
Que share é o quê? A participação que você tem nas gôndolas de um espaço do home center, no varejo, etc. Quanto mais frentes, teoricamente, maior a tua participação lá dentro. A gente teve um caso no Rio de Janeiro que a gente estava perdendo muita frente. De uma maneira muito abrupta, foi do dia pra noite. E a gente não entendia o porquê. A gente não, até então não estava vendo problema de ruptura, mas estava tendo muita queda. O que aconteceu? A gente teve que ir em campo através do supervisor e a gente viu que o quê? O promotor estava positivando de uma maneira inadequada. Porque ele positivava uma gôndola que ele era um produto, um SKU pequeno, que ia formar várias frentes, ele estava positivando com uma SKU que era muito grande. Ou seja, diminuía o tamanho da participação Da dele. participação, tipo... Onde caberia 10, ele tá colocando 5. Exato, tipo, a ocupação de espaço era igual, só que a ocupação de unidades, de que era quantidade de que tava ali era menor. entendeu? Ou seja, cara, foi algo que a gente teve que explicar para o cliente, que a gente teve que ir no campo para entender por que está acontecendo isso, entendeu? Sim. Ou seja, é um case que o BI ele tem que ir para os dois lados, juntos. Sim. Ficar só lá dentro fazendo um relatório não... É porque você tá lá, aí você tá recebendo o relatório e você tá lendo aquilo e tá falando, o número que tá aqui é esse, a gente tem menos frente mesmo. Exato. E na real não é, a questão era só da adaptação de qual produto que tinha que estar. É que aí entra outra crítica, só que é direcionada para o analista de BI. Sim. Porque existem os dois analistas, o que olha o número, pô, tá certo no sistema, isso mesmo foi imputado, então vou mandar. E tem o cara que olha, pô, foi imputado isso, mas por quê? E eu vou te falar que tem um outro ponto aí nesse item que eu acho que falta. Eu já vi em algumas operações fazerem isso, mas nem todas, que é a instrução também correta do promotor. Sim. Porque se você tem um manual, por exemplo, eu não estou dizendo um manual, pode até ser algo ilustrativo, que diz para o cara quais são os produtos que tem que estar naquele tipo de gôndola, você já mata um negócio desse. Exato. Você já não deixa isso acontecer. Só que aí o que acontecia? Você, como coordenador de campo, você não estava a par de toda a pesquisa que subia a todo momento. Sim. Eu chegava em vocês e falava, cara, isso aqui tá certo. Que é o que a gente espera. Então eu enxergo que tipo, BI na atualidade são os dois erros. Sim. Ou a empresa não entende o que é a área de fato, ou o próprio analista não se entende como um analista de BI. E outra coisa, analista de BI não é suporte de TI, né? Não é suporte de TI, cara. Nem não é o cara que vai ficar trocando mouse, que vai ficar ensinando como é que fecha uma planilha. Eu não sei se você vai lembrar uma bela de uma tarde da TMS que o meu ramal toca, que uma senhorita, que eu não vou falar o nome, falou, Fábio, vem ver meu monitor que não tá ligando. Puta que pariu, tô falando. Não, mas você não é de BI? BI não é TI. Eu falei, eu ainda respondi quase gritando no telefone no meio da operação. Eu falei, eu não sou TI. Mas é que você atende rápido. Eu falei, mas não vou atender isso. Pá! Na cara. Cara, eu lembro isso que a gente tinha dois caras de prontidão dedicados pra isso. Mas cara, eu acho que esse é um ponto interessante pra falar, porque o pessoal confunde. Exato, é a empresa que não entende a função da área. Eu falo, se a empresa entende a função da área e gera bons profissionais de análise, a empresa ela vai ganhar, cara. Não tem ideia. Concordo. Ela vai ganhar, mano. Beleza. Então, assim, é isso, cara. Não é suporte de TI, a área de BI, né? Então. Mas muita gente ainda até hoje confunde. Infelizmente confunde. Eu lembro de vários casos, assim, tipo, de eu estar sentado em outras empresas também, assim. Eu trabalhei na última empresa que eu tava, eu tinha um analista de BI que ele também, normalmente o cara que trabalha em BI, ele manja muito de informática, normal, né? O cara sempre mexe com o computador. E às vezes o pessoal chegava e dava o computador, formata para mim aqui, você configura o meu e-mail e tal. Cara, não é o cara, o cara tem outras demandas para fazer, não é com ele. Mas legal. E aí, Fábio, você desenvolveu ali muita coisa, cara, dentro desse período que você ficou na TMS, ali trabalhando com BI, você saiu de um aprendizado do zero. Sim. E eu posso dizer que assim, pra 1000%, cara, 1000%. Porque eu tô surpreso porque eu achei que você já tinha alguma experiência antes no mercado
pra chegar ali e tal. Não sabia que você tinha trabalhado com o Marcelo, sabia que você tinha sido professor, que você comentou algumas vezes comigo, mas não sabia o detalhe, né, que foi o que você contou aqui. E nem que você começou a desenvolver essa área de análise de mercado ali dentro. Mas legal, cara. E como é que foi? Você saiu da TMS e o que você fez depois? O que acontecia? Tipo, acho que chega uma hora profissional que você fala, meu, eu preciso de mais. Não só de dinheiro, mas tipo, de desafio, meu. Eu tava na TMS, tipo, tava tudo muito bem pro dia a dia. E você sabe... Você dominava já. Quando tá tudo muito bem, quer dizer que você parou no tempo. É, tá na hora de fazer um refresh aí pra ver o que tá acontecendo. Aí eu comecei a procurar outras oportunidades. Surgiu uma como coordenador de BI, cara. Em outra empresa. Em outra empresa. Daí eu falei, pô, esse pulo vai ser grande. Tá aí, assim... Aqui eu já contei aí Você foi promovido na escola de auxiliar de sala para professor. Foi tua primeira promoção. Isso. Legal. Na agência, na DMS, você saiu de analista júnior para chegar até... Pleno era o último estágio, né, que a gente tinha. O último era sênior. Era o sênior, né? Tá bom, e você chegou a pleno. E aí pintou uma oportunidade para você coordenar uma equipe de... Exato. Legal, cara. Legal. Aí eu fui. Tive que agarrar porque eu sabia que isso ia me tirar da zona de conforto que eu tava. Total. Entendeu? Aí, tipo, eu já tinha tido experiência na escola, eu coordenei a equipe por quase 2 anos, entendeu? Quando você foi coordenador na escola, alguém te ensinou como era ser coordenador? Ou não? Ó, a partir de amanhã você é coordenador e agora... Então, cara, tudo remete ao McDonald's. Ao que eu contei no começo, do exemplo do bom e do mau líder, cara. Legal, você pegou as experiências que você tinha. Eu levo esses exemplos até hoje, porque continua não só vivo na minha cabeça, como eu vejo que continua sendo atual. Legal, que cara. Todo dia a gente continua com exemplos de bons e maus líderes, cara. Sim. Eu parti para uma nova empresa e tentei levar o meu exemplo de bom líder. Legal. Fiquei acho que 4, 5 meses só. Deu errado, mas deu errado pelas minhas convicções. Porque eu fui com convicção do quê? Eu vou fazer o certo. Eu cheguei, eu vi uma situação na empresa de que, tipo, a equipe, por mais dedicadas que fossem as pessoas da equipe, elas não eram adequadas à vaga, entendeu? Eu arregacei a manga, ao invés de tomar o caminho fácil que é substituir, falei, mano, eu não vou fazer isso, eu não vou prejudicar a vida de alguém por uma questão que eu sei que eu tenho capacidade de ir lá ensinar. Você aprendeu assim, né, cara? Exatamente. Você aprendeu Infelizmente, assim. Não é toda empresa que entende que um funcionário ele tem que ser ensinado. Sim. Tem empresa que é resultado para ontem. Sim. Entendeu? Sim. E foi tipo um ponto onde bateu muito a convicção minha e a da empresa. A empresa pensou de uma maneira ou de outra. Acabou que eu saí. Beleza. Entendeu? Foi minha primeira demissão, que tipo me bagunçou muito, fiquei mal pra caramba. Aí meu telefone toca, cara, uma semana depois. Era a Gisele. Vamos só voltar um pouquinho. Quando você fala que bagunçou muito, você fala psicologicamente. Exatamente, porque tipo, foi a primeira vez que eu passei aquilo, foi de uma maneira desagradável. Deu um choque. Deu um choque, entendeu? E cara, eu falei, putz, lascou, meu. Eu quis sair da profissão, eu não queria mais voltar a trabalhar com BI, com agência, eu não queria. Eu queria começar do zero de novo. Cara, eu lembro que a gente estava falando um pouco antes aqui da gente começar até a gravar essa questão de demissão. É pesado. Eu sei que a entrada e saída de empresas, né, de colaboradores e tal, faz parte do negócio, né? Faz parte. Às vezes você não se adapta, ou a pessoa não está adaptada à função, como você mencionou, mas ninguém acorda pensando, vou trabalhar hoje que eu vou ser demitido, não é, né? Então, e outra, você tinha uma expectativa muito grande, porque você foi um salto muito grande na tua carreira, e você queria também, né, contribuir, fazer muito, e de repente você viu que não ia rolar tal, e você... Eu imagino como é que você fez, cara, pra lidar com isso, assim, no teu dia a dia. Tipo, os 3 primeiros dias eu fiquei cinza, cara, digamos assim, tipo... Falei, tá bom, mano, acabou a carreira, vou ter que partir pra outra coisa, começar do zero. Aí, tipo, que eu tava em casa, ainda mesmo sem saber o que fazer,
Que aí você volta aquela, vou fazer um currículo, vou começar a entrar no site, fazer currículo. Você tava há quanto tempo sem procurar emprego? Porque você tava procurando de uma empresa pra outra? Então, tava desde 2008, cara, isso é 2019. Como é que faz um currículo? É a primeira coisa que você pensa. Entendeu? E, tipo, tava quase 10 anos já sem procurar emprego. Aí foi onde, tocou o telefone e era a Gi, que você conhece muito bem também. Conheço. Gisele Oliveira. Gisele Oliveira. Tá na minha lista, Gi. Então. Vou chegar em você. Se o Douglas ele for o cara que me deu a base, a Gisele foi a pessoa que chegou em cima do meu bolo e botou a cereja, mano. A Gi é foda. Eu acho que falar que ela é foda ainda é pouco. Ela é foda. Ela é foda. Ela me trouxe pra chance de fazer um freela. Ela falou, Fábio, a gente tá com um problema no roteiro da equipe. Eu preciso de você para fazer uma roteirização. Você topa? Eu falei, topa. Que, aliás, você me fez lembrar, você pegou muito forte isso quando a gente comprou, não lembro qual era a plataforma de roteirização na agência, e contribuía muito para a análise de roteirização, porque é difícil. Esse é um ponto muito importante, galera, assim, falar. Porque na área de trade marketing, acho que uma das coisas mais inteligentes que você tem que se atentar é a roteirização, né? Aonde você vai ter promotor, e não só aonde, mas esse aonde ele tem que fazer sentido, né? Exato, tem que ser algo que tipo, o promotor ele mora perto para você economizar em condução, para ele poder ir e voltar rápido. Sim. Outra coisa, que é outro dado que é importante você cruzar nesse momento é o perfil do PDV, o cluster do PDV. Se faz sentido atender aquela loja. Faz sentido ou não atender aquela loja. Que, por exemplo, um exemplo que tipo, é desagradável, mas acontece. O cliente pedia 2, 3 lojas no Acre. Certo. A gente sabe que não compensa. Certo. Não paga o custo do promotor lá, entendeu? Chegar até lá. De chegar até lá. Então é tipo sempre coisa que a gente pondera. Isso aí. E aí você foi fazer um freela? Eu fui fazer um freela, cara. Aí tipo, foi outra reviravolta na minha vida. Fiz o freela, deu tudo certo. Era 2 semanas o freela. Na sexta-feira da segunda semana que eu apresentei a roteirização, o CEO da empresa chegou em mim e falou, Fábio, eu preciso que você fique mais um mês de freela. Que aí você vai dar umas outras ajudas na operação, no BI. Então, já existia uma equipe de BI dentro da agência? Já existia um coordenador. Já tinha um outro coordenador lá? Tranquilo. Fiz o meu mês, tudo certinho. No último dia, cara, aí aconteceu algo meio inusitado. Na manhã, que era meu último dia de trabalho, demitiram o coordenador. Eu fiz essa mesma cara que você fez agora. Que eu tô aqui pensando no que vem, mas vamos lá. Então, cara, eu fiquei tipo na minha, só fiquei olhando pro computador com meu café na mão. Aquela cara do meu trampo. Tô aqui, né? Tô aqui, não sei o que tá acontecendo. Então, qual que era a minha cabeça? Eu tô aqui, eu já tava certo que segunda-feira ia descer pra praia. Com compromisso. Não, então, porque, tipo, eu queria me dar um mês fora da cidade, na praia, pra dar aquela limpeza na cabeça, na mente, entendeu? Eu ia fazer isso. Cara, 1 hora depois que fizeram isso, me chamaram. Falaram, Fábio, a gente gostou do seu trabalho e quer ficar com você. Na vaga de coordenador. Cara, isso me deixou numa sinuca de bico tão grande, porque o coordenador de lá, ele é meu amigo até hoje. O coordenador que tava lá, ele é meu amigo até hoje, cara. E isso a gente já bateu papo entre eu e ele, eu falei, cara, eu não vim pra puxar tapete de ninguém, não é meu estilo. Eu não tinha nem intenção de ficar, entendeu? Não, eu acredito, eu te conheço, realmente não é o teu estilo. Não, e tanto que, tipo, a gente é muito de bom contra até hoje. Muito de boa. É porque, cara, assim, o mercado de trabalho é isso, cara. Acontece. Então, aí, tipo, em uma janela muito pequena, cara, aconteceu 2 coisas. Que foi eu ter sido mandado embora que eu nunca fui. E foi eu ver uma pessoa ser mandada embora pra me colocar no lugar. E você entrar no lugar dela. Cara, eu fui relutante de aceitar. Eu não queria. Por conta... Você já tinha uma relação com ele? Você já tinha conhecido ele fora da então, porque foi um união de coisas. Eu não queria continuar na área, como eu te falei. Eu queria sair de São Paulo pra dar uma refrescada na mente, que eu ainda tava zoado do que me aconteceu, entendeu? E eu queria começar do zero alguma outra coisa. Só que aí me bateu uma coisa que você entende muito bem, que é eu não sei o que vai ser do meu dia de amanhã, cara. Aí foi algo, eu falei, eu posso responder no final do dia? Posso.
parei no almoço, liguei pro meu pai, que ainda é, mano, meu melhor conselheiro, tipo, da vida. Cara, legal. Troquei ideia com ele de tudo que tava acontecendo. Não é só um pai, é um mentorzão mesmo. Exato. Né, ele falou, acho que você deve ficar. Nesse meio tempo, eu recebi uma proposta para voltar pro INS. Aí me bateu mais ainda, porque seria... A dúvida não aumentou mais ainda. Porque seria voltar pra casa. Pra casa. Seria voltar pra casa. Onde tudo começou. Aí eu tive que ir pedir um outro conselho, que foi do André. André Cunha. Liguei pra ele lá no Rio de Janeiro. Falei, cara, eu preciso da tua ajuda, tá acontecendo isso, você sabe o que eu faço. Ele ainda tava no grupo? Tá. Ele ainda tá, se eu não me engano. Ele ainda tá? Ainda tá. Falou, Fabão, acho que você tem que seguir esse caminho, cara. Tua história... Caminho, exatamente, que é o legal a tua história com a TMS, só que o que aconteceu? Eu aceitando a empresa que eu tô hoje, eu pude começar um projeto do zero. Colocar tua cara. Colocar minha cara, colocar o meu estilo, fazer tudo da minha maneira pra dar certo. De novo, te deram liberdade pra trabalhar. Me deram toda a liberdade pra trabalhar. E aí eu escolhi o caminho de vida novo. Eu resolvi me arriscar mais uma vez e ir pro novo, cara. Legal, cara. E de novo é isso, né, cara? Assim, a liberdade criativa e a liberdade de você poder ter autonomia para poder fazer teu trabalho de uma maneira da maneira com que você acredita, com os teus conceitos, com o teu propósito, né? O teu propósito. Porque tudo bem, a gente sempre vai trabalhar em empresas que a gente vai trabalhar muitas vezes no modelo que a empresa gira, mas eu costumo dizer que existem as caixinhas ali individuais de cada área, de cada gestor, e por mais que ele vá respeitar todas as questões, as burocracias da empresa, mas ele tem que ter autonomia para poder dar a cara dele para algumas coisas, né, cara? E no teu caso não é diferente, ainda mais porque é uma área criativa. Exato. Como a gente falou, não é só cuspir dados, é uma área criativa. É que aí eu tenho a vantagem, tipo, até um trabalho da Pro3 que eu trabalho, né? A gente também tem uma área de criação de design dentro da empresa. Show de bola, isso é muito bom. Então, o CEO, ele já sabe da cultura, de como tem que ser. Legal, cara. Então ele sabe que o cara tá lá no Photoshop criando, é a mesma coisa de eu estar no Excel criando, só muda a lógica, mas a ideia é a mesma. Sim. Então eu tenho muito isso. Eu sento com as minhas dashboards com o pessoal lá do Photoshop, cara, faz um fundo pra mim assim, sensado pra eu colocar nessa dash. Legal. O cara vai no Photoshop, faz pra mim, entendeu? Legal. A área de criação atende a área de trade de alguma outra área? Atende. Porque na nossa empresa a gente tem o Field, que é o nosso trade tradicional, a gente faz logística e faz também a questão de visual merchandising, de criação, entendeu? Vocês vendem, por exemplo, se eu precisar de criação de um material de ponto de venda lá, um POP, a agência desenvolve, cria. A gente cria, a gente distribui se você quiser. Da criação à impressão e distribuição? A gente distribui porque a gente tem a logística integrada dentro da empresa. Legal. E depois, se você quiser que eu faça uma análise do seu POP, a gente tem BI. Legal, cara. Então, legal. Tipo, 360. 360, os 3 estágios a gente vai fazer. Legal, cara, legal. Isso é legal porque não é toda agência que tem isso. A gente sabe disso no mercado. Muitas vezes você acaba terceirizando esse tipo de trabalho para uma agência de publicidade, uma agência de design específica, de criação de materiais. Sim. Tem várias aí no mercado, algumas muito boas, por sinal. Inclusive eu tenho um amigo meu que trabalha em uma grande do mercado, que faz muita coisa para muitas empresas grandes aí. E a gente até estava para trocar algumas figurinhas aí recentemente. Mas é difícil, normalmente é uma agência de trade ter uma área de criação voltada para isso. É bem difícil mesmo. Para isso. Então, tanto que foi mais um motivo que me fez optar pelo novo, entendeu? De trabalhar e ver qual que seria esse lado que eu não conhecia até então. Que legal, cara, que legal, um modelo bem bacana. Não, é bem bacana pra caramba. Bem bacana pra caramba. Legal. E cá eu estou, cara. E aí você tá lá há quanto tempo agora? Eu tô há 1 ano e 9 meses, 1 ano e 8 meses, por aí. Você tá com uma gestão de quantas pessoas? Hoje eu tô sozinho, tá. Porque infelizmente por conta da crise a gente não pode mais contar com equipes em algumas áreas, entendeu? E aí eu tô tocando sozinho por enquanto. Tá. E como é que foi, cara, assim, para as operações que vocês tinham em relação à pandemia? Porque o ano de 2020 ele foi um ano, né, principalmente
para a nossa área, que especificamente a área de varejo, né, o comércio, foi a primeira área a ser atingida. Né? Acho que depois da música, a próxima área. A arte foi a que mais sofreu. A arte, né? Exatamente. Acho que vem assim, né? Acho que primeiro arte, porque, casa noturna, artista que fazia show, teatro, enfim, arte como um todo. Parou. Depois, na sequência, comércio, né? Que tá ali. Então, assim, se você tinha um cara lá no ponto de venda, vendendo um produto pro consumidor, acabou, esse cara não tava mais. Então, nosso principal ramo de atendimento, canal de atendimento era shopping. Então, cara, a gente ficou com o shopping fechado, foi o quê? De abril até agosto, foi até setembro. Foi setembro? Setembro? Julho, se eu não me engano. Julho começou a abrir parcial. Abrir parcial. Aí o que aconteceu? Muitas redes não permitiram a entrada de promotor. Sim. Que aí minou ainda mais o nosso trabalho. Sim. Tá voltando a pouca normalidade agora, cara. Então, tipo, a gente tá se batalhando muito, se reinventando pra continuar vivo, porque o mercado bagunçou de uma maneira muito rápida, sem ninguém se preparar, entendeu? Entendi. Quem imaginava que a gente ia ter tipo uma pandemia que afetasse tanto a rotina? Entendi. Obviamente tem algumas questões que eu tenho dúvida, mas eu não vou te perguntar porque eu acho que, né, tem coisas que são sigilosas e a empresa não te autorizaria a falar. Mas, de maneira geral, deu para entender que realmente gerou um determinado impacto aí pra... A gente ainda tá tendo, né? Acho que não só a gente, acho que toda a agência, né, Ti? E como é que você vê, você como um cara de dados, assim, de mercado, como é que você chegou a ver essas análises que eram feitas, por exemplo, de Covid e tudo mais, você chegou a ver alguns relatórios, assim? Vi vários. O que você achava, cara? Porque eu vou te dar minha opinião de fora, assim. Eu vi muita coisa ali que eu falava, cara, não tô falando da parte técnica, tá, gente? De saúde, que quem sou eu para falar da área de saúde, então falando de dados, falando friamente de dados. Eu olhava algumas coisas assim e eu falava, cara, esse dado é estranho. Então, o que acontece? Todo dado ele é gerado por um ser humano. E aí a gente estava tendo notícia de Covid de duas maneiras. Ou através dos reportes que o governo faz. Sim. Ou através de reportes que terceiros fazem. Cara, reporte de governo aí não é falando que eu sou esquerda ou direita, entendeu? Não tem nada a ver com isso. Mas a gente sabe que o reporte do governo ele não é fidedigno. Ele não é, cara. Ele pode ser muito bem manipulado por uma questão política. Sim. Então, é um dado que tipo eu via e eu tenho mais confiança até hoje. E você tocou num ponto interessantíssimo, porque o dado ele pode manipular muito em tudo na nossa vida. Sim. Em tudo. A gente está aqui falando do mercado de trade, de relatórios de inteligência de mercado, tal, voltado para a área de vendas e negócios desse segmento, mas os dados é o que a gente falou no início, ele está presente em tudo quanto é coisa. Quando você olha uma pesquisa lá de classe de remuneração, ele pode influenciar em muita coisa. Por exemplo, eu entendo que esses dados de Covid que chegam são todos aproximados. Eu não sei se ele está errando para cima ou para baixo, porque infelizmente não tem como a gente saber, cara. Mas, por exemplo, se você tem parente, um amigo que trabalha no hospital, que está na linha de frente de Covid, você sabe que tipo, o pessoal está trabalhando muito. Sim. Desde o começo, entendeu? Então, pode ser que o número seja maior do que a gente tem noção. Ou pode ser que ele seja menor, é difícil saber. Uma coisa que eu vi, eu cheguei até a ter um cara, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas que é um cara que ele é também da área de análise de mercado. E ele pegou os dados da mesma fonte, porque você entrava lá no site do Ministério da Saúde e ele tinha uma recorrência de que esses dados eram publicados lá. E ele pegou esses dados e ele começou a fazer uma análise, como você falou, paralela aí, né? Sem ser a análise do governo. E primeiro que quando ele começou a acompanhar, ele via que tinha uma diferença, um gap muito grande no período de divulgação dos dados. Sim. Então às vezes você olhava assim, cresceu o número da pandemia, né? Cresceu o número de infectados e tal. Pá, cresceu esse número. Só que esse número, ele não era dos últimos 15 e dos últimos 20, às vezes ele era lá do começo, porque tinha um delay. Tanto é que você lembra, se você lembrar, mas o Ministério da Saúde chegou a uma fase que eles pararam de divulgar. Por conta do atraso nas informações. Então eles pararam de divulgar, as mídias, a Globo lá em si não tinha os dados para poder
divulgar na televisão, ficava batendo no presidente e tal, no Ministério da Saúde. E ele comenta que tinha muito, por conta dos delays que tinha, muitas vezes a gente estava vendo uma informação que era uma informação antiga pra caramba, que nem era daquele momento. Então. E a gente se assustava, falava, nossa, não que não foi grave, obviamente é grave, está sendo grave, não tô diminuindo, mas assim, puta, cresceu o número. Aí você olha aquele número, aquela foto que você tá vendo não é de agora, era lá do começo. Então, aí é o que acontece, na dúvida, cara, a gente tem que se resguardar como pode. Sim. É o que acaba sendo. Porque o número ele nunca vai ser concreto. Não. Nunca vai ser concreto. Não. E pra você ver, cara, como dados com dados você consegue dominar o mundo, né, cara? Exato, cara. E tipo, tem muita coisa que influencia. Por exemplo, uma pessoa morreu, cara, o IML pode soltar um laudo X ou Y, cara. Pode errar, pode manipular, a gente não sabe. Infelizmente a gente não sabe. Sim. Cara, dados, eu acho que é isso, cara. Assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque dado ele pode ser usado tanto pro bem quanto pro mal, né, cara? Quanto pro mal. Se você gera um dado e você quer direcionar, ele pode ser muito tendencioso. Acho que é essa a palavra correta, né? Você pode tendenciar. Assim como nos relatórios do nosso dia a dia ali do trabalho. Infelizmente, você pode ser solicitado a mudar um número para tendenciar. É verdade. O que eu sou totalmente contra, é uma falta de ética tipo absurda. Mas eu sei que acontece, infelizmente. Acontece. Eu sei que acontece, entendeu? Acontece. O cara virar. Pum, né? Esse gráfico, não, dá uma mexidinha aqui, uma balanceada pra cá, para o gráfico apontar pra bem tal. Isso mesmo. É que cada dia que passa a informação se torna mais poder, tio. Sim, quem tem informação tem poder na mão. E é muito valioso. Sim. É muito valioso a informação, cara. Meu, se você tem uma base de loja grande, completa e bem feita, você já tem uma informação valiosa na mão. Concordo. E você me fez lembrar uma coisa, que uma vez eu estava batendo papo com o Douglas e a gente estava falando sobre isso, sobre base de dados. Base de dados. As empresas, cada vez mais, elas precisam de informação. Desde o pequeno, principalmente o pequeno, porque o pequeno, muitas vezes, o empresário pequeno, a empresa pequena, ela não tem informação. Como o grande. Aí vai chegar num outro ponto que a gente estava falando, que eu falei no começo. Às vezes, o grande, ele vai lá e compra essa informação de uma Nielsen, Sim. de uma GfK, que são, galera, para vocês entenderem, Nielsen e GfK são empresas do mercado de informações, de coleta de dados, né? Muito utilizado para a área comercial, para a área de varejo, área de trade, marketing e tal, são institutos de pesquisa, vamos dizer assim, né? Que algumas empresas compram, pagam para essas empresas, Neogrid e tal, para que essas empresas dê esses dados para ele poder fazer essas análises. E aí a gente no nosso bate-papo aqui, a gente falou muito de dados que vêm do campo e que você numa área interna lá é quem trata Isso. e dá a informação. E que o cliente usa essa informação lá na ponta, lá na estratégia, na cabeça, lá na estratégia dele, junto com o diretor, com o presidente, para tomar altas decisões importantes. Às vezes pode tomar uma decisão até contra a gente. Até contra. Infelizmente Até pode. Até contra, porque se o resultado não for. Se o resultado que tiver ali ele for muito contra do que a agência foi paga para fazer como execução no campo, A gente vai ter problema. a gente vai ter um problema. A gente vai ter um problemaço ali. E por isso que é importante até os coordenadores, gerentes, que também estão ali cuidando daquele cliente, eles têm que ter essa visão analítica. Sim. Né, de saber olhar os dados, porque muitas vezes assim, isso eu confesso que já aconteceu muitas vezes. Você me traz um relatório maravilhoso, que me dá vários insights, várias informações importantes. Mas se eu não desdobrar isso ali com a equipe, com os coordenadores, com os supervisores e até com o promotor, o promotor entender de uma outra forma, talvez mais na linguagem É um mais ponto muito clara. importante, eu acho que pra mim todo promotor ele tem que ser mostrado, seja numa integração, o que ele coleta, o que acaba, O que gera. o que gera. É perfeito. Eu lembro que teve em alguma experiência dessas nossas aí, eu lembro de ter feito isso, de pegar o promotor e mostrar o relatório e falar pra ele, ó, sabe aquele dado que você pega, que é pra saber a cor do produto X lá do concorrente, o SKU X lá do concorrente, aquilo que a gente faz com a informação que você Mas tem que gerou. mostrar mesmo, cara. Tem que mostrar pra todo mundo entender a importância daquilo. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, porque tem empresas que fazem isso, como essas que a gente falou, Kantar, Nielsen e outras aí.
E por que tem alguns clientes que não usam isso e optam por usar a área de BI? O que você acha, cara? Porque o BI ele tem um fator humano que uma Nielsen não vai conseguir te dar. Por exemplo, uma Nielsen vai conseguir te dar um número, mas ela não vai conseguir te dar exatamente o porquê aconteceu aquele número do ponto de venda. A gente está no ponto de venda com o promotor. Então a gente tem essa ponte para levar a informação com os porquês até o nosso cliente interno, entendeu? Porque está no dia a dia. Porque está no dia a dia, entendeu? Porque o promotor sabe o que aconteceu, o BI sabe por que o promotor colocou aquilo, o coordenador sabe por que aconteceu aquilo no campo. Porque muitas vezes o coordenador, o supervisor da agência, acaba sendo uma ponte do próprio cliente, entendeu? Pô, quando os supervisores, acabou o produto de tal loja, já liga no cliente para tentar desenrolar isso, entendeu? Então acho que o número só passado por essas agências grandes de informação, ele é frio. Ele ainda vai demandar muito do cliente, às vezes, um poder de campo que ele não tem para poder enxergar. Faz sentido. Eu acho que às vezes também tem alguns dados que a gente como agência talvez não chegue, né? Eu não falo nem dados operacionais, mas de mercado às vezes, né? Porque tem coisas de mercado, por exemplo, que eu já vi... O famoso sellout, né? Por exemplo, que o NeoGrid, por exemplo, não consegue te dar isso. Exato. Porque, cara, eu fiz sellout, só para o pessoal entender, é o quê? É o que é vendido da loja para o consumidor, entendeu? É o que você, como consumidor, compra lá na loja, quando você vai comprar um pacote de açúcar, por exemplo. Essa venda que você foi lá e comprou esse produto, ele é chamado pelas áreas de varejo de sellout. O varejo tem esse número, só que para esse número ser divulgado é muito difícil. E o promotor não consegue pegar esse dado, cara. Então, quando a gente faz aquelas previsões de quando o promotor ele tá no ponto de venda. Sim. A gente pergunta para ele quantos produtos você vendeu enquanto você estava lá. Sim. Para ter uma ideia. Do quão produtivo ele foi no momento que ele estava lá. Mas realmente, porque, por exemplo, a NeoGrid paga nós, NeoGrid. Então. Mas a NeoGrid faz isso muito bem, porque eu lembro que eu tive a oportunidade de trabalhar com um cliente que tinha NeoGrid e ele pagava, inclusive esse cara me ajudou muito, porque até eu cheguei aí na NeoGrid, participar de reuniões da NeoGrid, para conversar com o suporte da NeoGrid algumas vezes, e a gente lá conseguia ver de vários caras que compravam na NeoGrid, né, vários canais, vários clientes e tal, e eles conseguem capturar de fato o que passa no caixa ali, no checkout ali, né? O cara foi num extra supermercado, passou lá uma barra de chocolate, pô, o cara, ele consegue ter o dado, aquele dado, né? Que às vezes a gente, como força de venda ali, não vai conseguir. Não consegue. Né? Então, mas eu acho que ele por si só o dado de venda, ele não é o suficiente para definir algumas tomadas de decisões. Sim, porque tipo, tem todos os fatores que influenciam a venda. Eu tinha produto, estava bem localizado. Que isso não vai vir no NeoGrid. Mas se eu estava bem localizado, o meu concorrente estava bem localizado, ele fez alguma ação que quebrou minha venda no dia, tem muito fator. Que aí é quem tá lá, cara, no dia a dia. Exatamente, aí é onde entra a agência de trade marketing em cima. Legal. Que vai dar todo esse background humano que um relatório simples não vai te dar, entendeu? Você já ouviu falar assim, dos promotores remotos agora, por conta da pandemia, de trabalhar, de alguns promotores, porque assim, durante muito tempo aí da pandemia, também como você falou, os promotores não podiam nem ir pra loja. Uhum. Quem trabalhou em hiper, trabalhou muito na pandemia, porque eu vi, né, os caras, muito para fazer reposição, assim, né, então tinha muito cara fazendo reposição no ponto de venda, mas vendendo, atendendo o consumidor, não. E agora, por conta da Covid-19, apesar de agora a gente já ter vacina tal e tudo mais, as coisas começarem a alavancar e aí voltar, se Deus quiser, em breve para um estado normal, existia uma ideia de ter promotores virtuais. Você chegou a ver? A gente testou lá na agência. A Logitech está com isso. Ah, é? Você vai, por exemplo, você entra no site da Calunga, tá, que tem algum produto Logitech lá que você entra na página do produto. Logitech é aquela empresa de informática que faz mouse. Isso, periférico. Periférico. Isso. Na página do produto você vai ter uma assistente virtual. Que você vai entrar numa página da Logitech que vai ter um cara por videochamada ou só call normal por voz, que vai tirar todas as dúvidas do produto. Que não é o vendedor da loja. Não é o vendedor da loja. É o cara da marca. É o cara da marca. Do fabricante. Exatamente. A gente fez um teste lá na agência
A gente entrou com a gente queria comprar um mouse gamer. E o cara, super atencioso, tirou todas as dúvidas. Fez a função do promotor lá no ponto de venda. E no final ele mandou o link de compra do produto que ele recomendou, dentro do site da Calunga. Cara, é a realidade atual. Não sei se é o que vai acontecer pra frente, né? Mas... Eu acho que é uma tendência, tio. Porque, por exemplo, na pandemia, o mercado de comércio virtual ele cresceu, ele já era grande. Muito. Só que agora ele triplicou de tamanho. Muito. Eu fiz uma análise recente, falando de mercado virtual no período da pandemia, para uma apresentação no MBA. E, de fato, cara, assim... cresceu de uma forma absurda o volume de compra. E engraçado, um dos itens que são da cesta do consumidor assim, que mais cresceu sendo comprado eletronicamente, um deles foi a área de vestuário, que cresceu absurdamente, assim, a área têxtil, os caras começaram a comprar muito, e outra que veio numa guinada gigantesca foi a área gamer. Porque nem era link para a área game não, mas foi a área game. Porque, por exemplo, eu tenho essas pessoas que não jogavam talvez já há muito tempo e que estavam em casa, voltaram a jogar. E aí o cara falou, pô, mas peraí, mas eu quero uma cadeira melhor, eu quero um mouse gamer, eu quero um jogo tal, e aí o cara começou a consumir, cara. Então, isso, tio, eu acredito que vai ser o nosso novo futuro daqui pra frente, meu. Eu enxergo que, tipo, todas as agências de trade marketing elas vão sofrer umas mudanças muito grandes. Porque é até uma questão tipo financeira. Pensa, eu tenho um promotor virtual que ele pode atender um cara do Rio Grande do Sul, pode ser da Bahia, pode ser do Amazonas. Ele tem Brasil, pode atender o mundo inteiro. Eu não vou mais ter tipo o promotor ali no ponto de venda, cara. Que ele só vai poder atender naquela loja, naquele shopping, naquela cidade. Então eu acho que é uma tendência muito grande. Que nem alguns itens eu ainda entendo que, por exemplo, home center, você faz a demonstração do produto para o cliente entender ali na hora. Como é que você vai fazer uma argamassa, por exemplo. Isso eu sei que vai continuar por muito tempo. A alimentação também, por exemplo. Fazer degustação, no ponto de venda, isso. Essas coisas eu sei que não vai mudar por muito tempo. Mas faz sentido. Produto que é tecnológico, isso. É um produto que dá pra você demonstrar a distância tranquilamente. Por exemplo, eu tenho produto hoje que se eu quero comprar um produto, vamos dar um exemplo aqui, uma Alexa, beleza? Da Amazon lá. Se eu for no YouTube aqui e colocar como funciona a Alexa, eu vou ter... Tem vídeos. E aí, por exemplo, imagina a Amazon nos Estados Unidos, você pode comprar online, ou você recebe muito rápido no dia seguinte, ou você retira no local físico. Que nem americano você já pode comprar online e só retirar no local físico, entendeu? Mercado Livre também, tem box do Mercado Livre em alguns lugares. Sim. E tem as entregas expressas também, que você compra hoje os caras entregam. Então, é tudo coisas que eu sei que vai mexer muito com o varejo daqui pra frente. Sim. Muito, muito mesmo. Sim. Legal, Fabião, você como um cara de dados, eu acho que é legal ter esse feedback da tua visão, porque é um cara que você tá ali no dia a dia, olhando tudo isso, olhando todo o cenário, é o que a gente falou. Não é só receber informação e cuspir, é análise mesmo. Sim. É análise mesmo. E agora deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você, esse lado teu eu conheço, mas inclusive já contribuiu muito por conta desse teu lado, que é o lado gamer, que você é um cara gamerzaço, não sei qual é o adjetivo melhor pra falar de um cara gamer. É um jogador, cara, é um jogador, querendo ou não, entendeu? Cara, eu lembro de você me falar de coisas assim, por exemplo, eu já vi você participar, a gente até comentou brevemente aqui, mas a gente já participou de concorrência do mundo game, que você foi um dos caras que ajudou, eu posso dizer que com 80% ou até mais, tá? Da construção da proposta comercial para aquele projeto, porque era um projeto do universo gamer. Sim. Então, você, por ter o conhecimento de dados e ter o conhecimento de usuário, né, de shopper ali do negócio, contribuiu demais para a estratégia que foi desenhada ali para aquela proposta, né? Mas como é que você entrou nesse mundo de games, cara? Isso vem da infância? Tipo... Isso, cara, vem muito da infância, tipo... Meu pai me deu um Mega Drive. Pra jogar Sonic. Pra jogar Sonic, acho que foi em 92, meu. Cara, meu filho é apaixonado pelo Sonic. Eu também sou, cara. Meu filho já teve aniversário do Sonic.
Ele se acha o Sonic. Cara, é surreal. Então vamos lá, ele escolheu o personagem certinho. Pra você ter uma ideia. Não, eu chamo ele de ouriço, às vezes ele fica mal feliz. Ele fica mal feliz. Ele sabe as músicas da trilha do filme, do jogo, tipo, ele entra no carro. Cara, é surreal. Eu fui assistir o filme na estreia, pô. Eu tenho uma playlist no meu celular de músicas do Luca, e uma delas é a música do filme do Sonic. E quando põe, inclusive, é uma barata, porque ele pira no carro, ele fica, doidão. Ele fica correndo. Cara, correndo. Fica correndo. Eu vi até um meme, um vídeo, na verdade, de um cara na rua um dia nos Estados Unidos, os caras são malucos, né? Tipo, um cara na rua correndo, com os braços pra trás, cara de cabelinho comprido, assim, com os braços pra trás, tá correndo igual um doido, parecia o Sonic. E o cara era um fã do Sonic, assim. Meu Deus. Mas, cara, Mega Drive, a galera dos anos 80 aí, da nossa idade aí vai lembrar. Então, não, eu comecei por aí, cara. E tipo, foi algo que sempre fez parte, porque eu comecei no Mega Drive, passei pro PlayStation 1, PlayStation 2, Nintendo 64, aí eu voltei a jogar pro PC, entendeu? E cara, fico nisso até hoje e tô tentando no futuro ser meu ganha-pão também, cara. Trabalhar especificamente com isso, entendeu? Mas, tipo, a gente tá construindo o quê? A gente quer criar um portal que seja um portal de multimídia, uma TV online, sabe? Que a gente vai comentar só sobre coisa de jogo. Era uma época que você não trabalhou uma época com que eu lembro de você ir na BGS, cobrir BGS, isso era... Foi o começo dessa ideia. Foi o começo dessa ideia, que a gente tinha um portal de notícia e tal, a gente foi credenciado pra BGS, a gente cobriu o quê? Só não foi ano passado porque teve que ser cancelado pela pandemia. Mas 17, 18, 19 foi os 3 anos. Vocês estavam lá fazendo cobertura. Cobertura, entendeu? Aí o ano passado a gente entendeu que, tipo, seguir um portal de notícia é algo que todo mundo faz. Então já é uma concorrência muito grande pra você tentar lá e fazer alguma coisa. Então a gente está procurando fazer algo novo. Legal. É um canal que tipo, tem programas variados, não só tipo, a gente fica lá fazendo live jogando, entendeu? Que nem de segunda-feira à noite a gente faz uma mesa redonda gamer. A gente pegou tipo inspiração, sei lá, um Donos da Bola com o Neto, Sim. mas pra gente falar de jogo, cara. Sim. Pra gente quebrar o pau de alguma empresa que fez alguma besteira, coisa do tipo, é esse o nosso formato. E se vocês fazem uma live? Faz a live lá na Twitch. Terça e sexta-feira, à noite, é só notícia. A gente monta realmente um jornal. Que legal, cara. Vamos dar notícia de jogo no formato de jornal, entendeu? E vocês jogam o quê? Tipo, vocês têm um segmento específico de game? Ou vocês então, jogam de tudo? Como nós somos em 4 pessoas, cada um tem o seu estilo, cara. Certo. Eu gosto muito de jogo de tiro e jogo de corrida. Aí tem gente que gosta de RPG, medieval, futurista, jogo de tiro online. E aí vocês juntam tudo. Cada um vai jogando um pouquinho pra poder, porque a gente quer, ser uma tribo de todo mundo, cara. Legal. A gente não quer ficar só com uma pessoa. Legal. Tanto que, tipo, o nosso slogan que é jogamos com você. Porque esse é o nosso objetivo. A gente quer estar com todo mundo, cara, ao mesmo tempo. Vocês jogam, tipo, esses jogos do momento aí, que é... Sempre. Fight One, Fight Night, como é que é o nome? Do quê? Tem um jogo de não sei se é, não manjo muito, não sei se a categoria é concorrente, acho que de Free Fire. Que nem, ó, tipo, você fala PUBG, por exemplo? Não, tem um jogo que eu vi outro dia desses que ele é parecido com esse estilo Free Fire. Free Fire é que estilo de jogo? O Free Fire ele é um Battle Royale. Tá. Que ele é o seguinte, tipo, cai, sei lá, 100 pessoas no mapa, onde você tem que sair correndo atrás de arma, suprimento alguma coisa, pra você ser o último sobrevivente. Entendi. Deve lembrar os Jogos Vorazes, lembra do filme? Lembro. É mais ou menos o mesmo conceito. Lembro. Entendeu? É um tipo de jogo que tá em evidência. Não é algo falar muito. Não é algo muito que a gente gosta em si, entendeu? Entendi. Porque, tipo, nessa questão de jogo de tiro em computador existem eras. Eu sou um cara de era muito antiga de jogo de computador de tiro. Que era tipo 5 contra 5, capturar a bandeira um do outro. Ou CS, é assim? CS, então CS, eu jogo CS até hoje, entendeu? Comecei em 2002 e até hoje eu tô jogando ainda. Legal. E tipo assim, a gente vai, cara. Eu já fiz live de Sonic também. A gente já fez tipo live de jogo adulto, jogo pra criança, jogo medieval, jogo futurista, jogo de corrida, cara, tudo que tem a gente faz. Legal, legal. E vocês, esse canal de vocês, eu sei que vocês têm um podcast. Isso, que é de quarta-feira.
Comentei. Se a galera quiser ver onde tá, você me fala. Isso, é lá na Twitch você vai procurar por 2Players TV, que é 2 players com Z no final e TV, entendeu? Tá até a programação lá na nossa descrição pra você ver. O nosso podcast... gente... Consegue gerar um link? Isso tem um link que eu posso colocar na descrição? Tem, eu te mando. Beleza. Então, no nosso podcast a gente sempre tem uma série de assuntos que a gente vai discutindo de mundo gamer. Que nem músicas de jogos que marcaram, jogos que foram lançados com algum problema, entendeu? A gente sempre monta uma pauta pra daí fazer esse podcast sempre de mundo gamer. Legal, cara. Sempre de mundo gamer. Legal. Bacana, Fabão, bacana. Acho interessante que você tem um perfil muito legal, porque é um cara que é um nerd, né? Sim, é um nerd. É um cara nerd. É um cara nerd, um cara de dados, um cara nerd e tal. Meu, o cara usa computador, ele tem óculos, ele já tá qualificado. Já tá qualificado pra ser nerd. Já tá qualificado. Só tá me faltando óculos, então foi essa característica. E jogar Sonic com seu filho. Eu jogo. Ah, eu jogo então, no celular. Jogo no não, celular. cara, não, seja no celular, no computador, no videogame. Eu jogo PKXD. Eu gosto, PKXD. Que nem. Eu não gosto da galera que fala que quem joga do celular não é gamer, cara. Pra mim meu. Você tá jogando do mesmo jeito. Tá jogando do mesmo jeito. Do mesmo jeito, você tá se divertindo, cara. Você é gamer, acabou. Eu jogo online com meu filho, tipo PKXD. Tem um outro que a gente entra, que tem um monte de jogos que lá tem um Sonic, que é o Roblox. Vocês já ouviram falar? Sim. Aí tipo, você entra lá e tem uma pancada de jogos. Você escolhe vários jogos, tipo Minecraft. Aí joga junto com ele. Joga com ele, a gente joga online e tal. Tanto que é uma regra, a gente não joga quando a gente tá junto. Ah, tá. Só quando a gente tá longe um do outro, aí a gente joga. Então só falta o óculos mesmo, tipo. Só falta o óculos. Cara, mas foi muito bom, cara, bater esse papo com você. Eu acho que assim, tem muitas coisas que você falou aqui que eu queria deixar registrado de importante da tua trajetória. Que você é um cara batalhador, um cara vencedor, um cara que falou muito sobre aceitar os desafios e você nunca correu de nenhum dos que apareceram, assim como para começar a dar aula, para começar a trabalhar com BI, com análise de dados, para assumir uma posição de liderança de uma equipe de dados. Eu acho que, cara, isso não é qualquer um que topa. E as oportunidades elas só aparecem porque você está ali e você está preparado ou você tem potencial de se preparar para aquilo. Tá disposto a encarar, Tá disposto a encarar. Né? Porque muitas vezes as pessoas ficam assim, eu quero, mas o cara não tá pronto, ou o cara não demonstra a disposição de se preparar para aquilo. Então. Né? Aí é complicado das coisas acontecerem. Né? E é o que eu falei, nem sempre você é um cara de sucesso. Eu acho que se você não se vê assim, demorou pra se ver, cara, porque você é um cara de sucesso. Eu não me vejo ainda, cara. Eu espero me ver um dia, tipo. Não, cara. É que o meu conceito de sucesso não é eu ter o sucesso próprio. Sim. É eu poder fazer com que pessoas tenham sucesso, cara. Sim. É o que eu quero, entendeu? Sim. Que nem a gente quer criar o nosso canal, a gente quer criar a nossa empresa de multimídia gamer, só que a gente quer o quê? Dar empregos. E buscar a galera que tem potencial, mas que não tem chance de vir trabalhar com a gente. E não é buscar essa galera porque, eu vou lá na periferia que se eu pagar pouco pro cara, o cara aceita. Não, não é isso, meu. Muita gente faz isso. Muita gente faz isso que eu acho erradíssimo. É buscar o cara lá da periferia que ele não tem visibilidade, só que o cara ele tem um baita do potencial, meu. E dar ele uma chance dele realmente mostrar pra que ele veio no mundo. Pagar um salário da hora pro cara, dar a cara desse profissional pro mundo, entendeu? Legal. Esse é o meu conceito de sucesso pra mim. Legal. É esse conceito que eu quero chegar. Legal. Você tá no caminho e vai chegar, não tenho dúvida. Eu espero, cara. Você tá no caminho e vai chegar. Espero. Mas eu acho que hoje, assim, tem muita gente que você já passou pela tua vida e que tá num estágio ainda anterior e não chegou por onde você trafegou e que já deve te olhar assim, cara, como um cara que teve uma trajetória bacana. Então, com certeza, algum aluno teu, alguém que foi da tua equipe, deve olhar, assim como você olha pra algumas pessoas que você citou aqui, que passaram pelo mesmo trajetória que você passou, cara. Então, eu acho que na vida profissional trade ou na vida gamer, cara, você vai alcançar tudo que você quiser. Eu espero, cara. Eu espero e torço muito. Vai, cara. Vai, eu torço por você também, cara. Eu tenho certeza disso. Obrigado mesmo. Então eu acho que assim, você tem aí vários pontos que a gente falou e vejo que fica como exemplo, galera. Muitas vezes a gente tem que ser muito resiliente, né? Que é a palavra, acho que, para as dificuldades. Mesmo quando você se viu
puta, eu tô desempregado, e agora? Como é que eu vou fazer, tal? Mas apareceu uma oportunidade, de novo, uma oportunidade de você fazer um freelance, era só para ser um freelance. Você foi lá, abraçou e vambora, vamos fazer e tal. Então eu acho que esses são alguns pontos assim que faz com que esse tipo de pessoa que é importante a gente conhecer, né? Pessoas que têm histórias de batalha do dia a dia, de vitórias do dia a dia, de projetos do dia a dia pequenos em alguns momentos, mas que foram se tornando grandes e que fizeram que você chegasse até aí, cara. E ainda tem muito mais lenha pra queimar, velho. Muito mais lenha pra queimar. Então, vou pegar o link aqui do teu podcast, eu sei que tá no Spotify, que eu já ouvi, e da Twitch também, pra gente colocar aqui na descrição. Quero te agradecer, cara, por você ter participado aqui, velho. Obrigadão, cara. Foi bacana. A gente até improvisou um churrasquinho aqui. Rápido, antes de começar. Não vou falar muito, senão todo mundo que vier agora vai falar, pô, vai ter que ter churrasco, cara. Tem churrasco e tal. Mas, cara, obrigado mesmo aí pela participação. Galera, aproveitando, vou pedir pra vocês seguirem aí o podcast do Fábio, entrar na Twitch aí, a galera que curte game, ou até quem não conhece nada desse universo, os caras estão falando de muita coisa interessante, é legal ir lá pra conhecer um pouco. Outra coisa importante que eu quero pedir pra vocês, se inscrevam no canal, nosso canal tá começando agora, parece coisa de blogueirinho, de youtuber, mas não é. É super importante. E dá muita força isso, se inscreva, viu? Cara, assim, dá muita força. Tanto pro canal do Fábio com a galera dele, pro meu canal também. Espero que vocês comprem essa ideia. Comenta aqui o que vocês acharam, o que vocês gostariam de mais informação. O canal tá aberto, a porta tá aberta para vocês falarem com a gente. E é isso, sintam-se em casa, assim como eu espero que vocês estejam se sentindo aqui. Cara, total. Tá com a gente. E acho que é isso, galera. Valeu, gravamos aí nosso segundo podcast. Vamos nessa. Só o começo. Valeu, galera. Valeu, obrigado.